Meus amados irmãos, a paz do Senhor é com muita alegria que nós damos início aqui ao nosso terceiro episódio do nosso podcast. E eu queria, antes de tudo, lhe desejar as boas-vindas e que você continue conosco ao longo desse podcast e, se possível, compartilhe esse podcast, esse episódio com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra preciosa. Eu digo para você uma coisa: se você permanecer conosco, você vai receber algo da parte de Deus, algo precioso, portanto, não saia daí. Segue a vinheta. Amados e queridos irmãos, mais uma vez, queria dizer que é uma satisfação poder estar aqui com você nesta noite. E eu vou estar aqui, né, sendo esse instrumento que vai mediar essa conversa aqui com o nosso convidado desta noite, que eu digo para você, antes de tudo, é um amigo, um colega, né, que Deus colocou na nossa vida. A gente já nos conhecemos aqui há uns anos, né, mas é como se fosse já uma vida inteira, né? E alguém que realmente, quando chega, faz a diferença, porque é uma pessoa muito alegre, divertida. Eu digo para você que você vai experimentar de um momento precioso nesta noite, né? E nesta noite, nosso episódio, nosso terceiro episódio, nessa nossa sequência de episódios, nós vamos tratar um pouco mais sobre o tema que vai ser trabalhado na classe dos adultos, homens dos quais o mundo não era digno, né? O legado dos patriarcas da fé, Abraão, Isaac e Jacó. Então, eu digo para você, permaneça conosco, acompanhe o nosso vídeo de abertura desse episódio. Já dei um spoiler aqui, né, do que vai ser o teor da nossa conversa aqui nessa noite, algo bem descontraído, né, e que o Espírito Santo de Deus possa aqui atuar nessa conversa, para que a gente possa também, apesar de ser um momento descontraído, nós possamos abstrair o máximo possível aqui de algo que o Senhor quer nos repassar nesta noite. E para você que é professor da escola dominical, eu recomendo que você assista todo esse episódio, que você vai certamente obter subsídios que vai lhe ajudar, lhe auxiliar ao longo desse trimestre na classe dos adultos, né? Nós vamos tratar aqui basicamente trazendo um panorama geral do que vai ser tema da classe dos adultos, e é um tema bastante instigante. Eu estava comentando aqui antecipadamente, nos bastidores aqui com o pastor Enéas, de que esse título também tem um tom poético, né? Homens dos quais o mundo não era digno, né? E o que nós podemos aprender através do legado da história desses patriarcas da fé, esses homens que revolucionaram, né, a ideia de fé que se tinha até então. E é esse o teor da nossa conversa desta noite. E eu já dei um spoiler do nosso convidado aqui nesta noite, né? Desde já eu agradeço a disponibilidade sempre, né? Sempre que a gente lança o convite, nunca diz não, sempre está disponível. E eu sou grato ao Senhor por ter colocado, né, o Senhor na nossa vida e tem sido bênção para honra e glória do Senhor, né? E eu queria trazer aqui um breve resumo aqui, e vai complementar, né, que sobre o seu currículo, né? Aqui o pastor Enéas é um homem de múltiplas, né, de múltiplas ações, de múltiplas qualidades. E, para quem não conhece, o pastor Enéas Fiuza, né, é pastor, supervisor da EADM, lá em Ali é Palpina, Palpina, a né? congregação é Gileade 1, Gileade da 1, pessoa né? do nosso pastor Moacir de Paulo. Isso. E aí é ADEME, IADM, né? Igreja Eu Evangélica sempre Assembleia de Deus de acabo Messejana. confundindo, mas é IADM, Gileade. Gileade 1, né, ali situado no bairro Palpina. Se você é morador dessas redondezas, né, vá visitar a igreja do irmão pastor Enéas ali, na qual está sob a sua supervisão. E o pastor Enéas, para quem não conhece, além de ser, né, um comediante das horas vagas, né, com bastante conhecimento, e ele, quando ele traz o conhecimento, é algo muito dinâmico e muito engraçado, do ponto de vista que não se torna algo pesado, né? Porque muitas vezes eu acho que alguns professores padecem disso, né? Tem muita Isso. carga de conhecimento, né? Muito oratório e tudo mais. Mas às vezes a gente precisa quebrar o gelo um pouco, né? E trazer algo para descontrair, para até atrair a atenção dos alunos, né? E eu sempre recomendo aqui aos professores, na qualidade de superintendente da escola dominical, que eles se utilizem de estratégias, né, da escola dominical para poder aprender, conseguir a atenção do aluno, né? Para que ele venha também outras lições, para que ele sinta ali algo seja um momento prazeroso, né, de realmente de aprendizado, porque a gente sabe que acordar cedo domingo pela manhã para passar aqui algumas horas, né, aprendendo, para alguns pode ser muito maçante o professor ter
nessa função também de quebrar esse gelo, né? Sem deixar de perder o foco, né? O objetivo da lição. E o pastor Enéas tem essa qualidade, graças a Deus, né? O pastor Enéas é casado com a irmã Missael Marques, né? Pai da Isabelle, da Ingrid, do Isso. Gessé, e já é avô Avô. da Ameli, né? Ameli. Ameli, é. Bacharel em Teologia pela FATEFO Ceará, bacharel em Filosofia pela Faculdade João Calvino da Bahia, professor de Teologia e EBD, supervisor da congregação Gileade 1 e ADEME, presidida pelo pastor Márcio de Paula, na Messejana Fortaleza, Ceará, né? Perfeito. E esse currículo eu peguei aqui de um dos livros, né? Do pastor Enéas Fiuza, né? Como eu já citei, ele é um escritor, né? A gente vai falar aqui rapidamente sobre esses livros que ele escreveu, mas no final a gente vai trazer mais detalhes sobre cada um desses livros, né? Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui está na iminência de ser lançado, né? Isso. Já está sendo produzido Produzido. e já vai estar nas mãos dos irmãos, que é o Bezerro Cevado, Lições de Amor, Redenção e Celebração, né? Isso, perfeito. Eu, desde já, recomendo aos irmãos aqui que comprem esse livro, adquira quando ele estiver aí disponível para compra. Aí você vai ver as informações do WhatsApp, né, do telefone do irmão Pastor Enéas, através do qual você pode entrar em contato com ele e já fazer a sua pré-reserva, né, do exemplar. E fazendo aqui uma leitura, passando o sumário, você vê aqui a temática que vai ser abordada ao longo desse livro, né? Como tudo começou, um filho pródigo para um pai pródigo. Mas eu acho que um dos temas aqui que toca no que a gente vai trabalhar ao longo desse episódio é o capítulo 7, né, e o capítulo 8, que fala sobre uma paternidade restabelecida e uma fraternidade comprometida. E no capítulo 8, um pai insistente e um filho relutante, né? Nós vemos aqui o exemplo de pai, que foi Abraão, né? Até estava comentando aqui com o pastor Enéas, nos bastidores, que o interessante dessa lição é o subtema, né? O subtítulo, o legado, né? Legal. Como o senhor vai falar mais à frente, com mais propriedade, a diferença entre herança e legado, né? A gente vê na pessoa de Abraão alguém que deixou realmente, de fato, um legado, né? Alguém que por onde passava ele erguia altares. E você vê isso na vida também se repetindo, na vida de Jacó, de Isaac, né? Então são pessoas que receberam um legado da parte de Abraão, testificando aquilo que o Senhor disse, né? Que na pessoa de Abraão seriam benditos os famílias da terra. A gente sabe que ali também tem uma palavra que já testifica que da descendência de Abraão viria, né, o Salvador do mundo, através de quem seriam benditos as famílias da terra, né? E aí deixou realmente de fato um legado. E aqui esse livro que fala sobre Bezerro Cevado, né, sobre o filho pródigo, trata também aqui de uma relação que muito se aproxima no caso de Jacó e Esaú também, né, que tiveram uma relação fraterna muito conflituosa também, né, que fazem parte também desta trajetória aqui dos patriarcas da fé. E o segundo livro, né, que é um livro que já está esgotado, né, mas se Deus quiser vai vir uma nova tiragem aí, né, uma reimpressão, né, que é De Volta ao Cenáculo, né. Eu vou fazer aqui esses breves comentários, né, o pastor Enéas vai falar depois, lá no final do nosso episódio, com mais propriedade acerca desse livro, né? De Volta ao Cenáculo, um convite a uma experiência cenacular. Um livro também que eu recomendo a leitura aos irmãos, para quem não comprou, que quando for disponibilizado a nova tiragem, né, os irmãos possam adquirir, que realmente é algo que traz um bom subsídio para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, né? Então, dito isso, vamos à nossa vinheta, para a gente dar a entrada ao primeiro bloco. Muito bem, né? Então estamos de volta aqui para dar início ao nosso primeiro bloco. E aqui a gente vai fazer esse bloco de introdução, né? Para trazer uma visão panorâmica do trimestre, né? Dessa revista aqui, da classe dos adultos, homens dos quais o mundo não era digno, né? O legado de Abraão, Isaac e Jacó. E como nós estávamos comentando aqui, né, pastor Ness, que essas revistas da CPA dela sempre são um ciclo, né? Ciclos. Vez ou outra, um tema retorna, né, para ser discutido. Porque esses temas, apesar de já terem se trabalhado, eles se atualizam, né? E são aplicáveis ao nosso tempo, né? A revista desse trimestre, da classe dos adultos, foi escrita, né, pelo nosso amado pastor Erinaldo Renovato, um homem que já tem bastante experiência aqui no comentário de outras lições da Escola Bíblica Dominical, e já tem diversas obras, né, já publicadas também pela CPAD, é professor universitário, e é uma bênção, né? Eu queria, antes disso, trazer aqui para introduzir essa conversa,
esse trecho que tem aqui na página inicial, de autoria do pastor José Wellington Bezerra da Costa, né? Eu destaquei alguns pontos aqui que falam o seguinte, né? Nesse trimestre nós estudaremos a inspiradora jornada dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, homens que aprenderam a crer, obedecer e esperar em Deus, né? E é isso que a gente vai destacar ao longo desse episódio, essas qualidades, né, que distinguem esses homens, né? Por que que eles estão lá rolados na galeria dos heróis da fé, né? O que é que os distingue, né? Não é apenas a fé, mas acima de tudo, né, acreditar e principalmente obedecer, né? Não basta apenas ter fé, mas acima de tudo é preciso obedecer, né? E nós vemos que Abraão foi alguém que demonstrou ter fé, mas acima de tudo obedeceu quando Deus o comissionou, né, para sair da sua parentela, para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar, né? Suas histórias nos revelam que a fé não é uma ideia abstrata, mas uma caminhada concreta, marcada por provas, promessas e experiências profundas com o Senhor. A vida de Abraão nos mostra que a fé genuína exige deixar a segurança do conhecido para confiar na direção divina. Em Isaque, contemplamos o cumprimento das promessas de Deus no tempo certo. Em Jacó, vemos o processo de transformação de um homem comum em um instrumento de aliança. Em cada um deles encontramos um reflexo da fidelidade de Deus e do amadurecimento da fé em Cristo. Ao estudarmos a fé dos patriarcas, aprenderemos que o Deus de ontem é o mesmo de hoje, fiel, soberano e digno de total confiança. Que cada lição desperte em cada um de nós a coragem de Abraão, a perseverança de Isaque e a rendição de Jacó, conduzindo-nos a uma fé viva, provada e vitoriosa. Então, pastor Enésio, né, esse vai ser o tema, né, que vai ser estudado aqui ao longo desses próximos 3 meses. E amanhã nós já vamos estar dando início, né, aqui na Escola Bíblica Dominical. Esse episódio, eu quero lembrar os irmãos que está sendo gravado, né, porque uma pessoa chegou a perguntar se esses episódios eram ao vivo, né? Vai chegar a oportunidade que a gente vai fazer o episódio ao vivo, mas lembrando aos irmãos que é gravado, né? Então vai ser disponibilizado na nossa página do YouTube da AD Tempo Central Cidade 2000 e depois você pode compartilhar o link com outras pessoas. Mas, pastor Ness, eu já quero passar a bola para você, certo? Acho que eu já falei demais aqui. Mas eu queria lançar uma pergunta aqui para o irmão, para que o irmão explanar sobre o que significa essa expressão, homens dos quais o mundo não era digno, né? Porque a gente fica pensando, por que o mundo não era digno dessas pessoas, né? Bem, já pensando nisto, foi que eu já notei justamente sobre isso. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amados do coração de Deus, eu quero primeiramente externar minha alegria e a satisfação de estar interagindo com vocês, agradecer a toda a equipe maravilhosa, ao nosso reverendo Renan, tá certo? E eu anotei aqui já pensando que essa pergunta viria e a profecia se cumpriu, viu? Olha só. A expressão homens dos quais o mundo não era digno é uma forma de dizer que esses indivíduos eram tão extraordinários em sua fé e caráter que o mundo ao seu redor não era digno de tê-los como cidadãos. O escritor de Provérbios diz que praticar a alegria para o justo é normal, mas é espanto para aqueles que praticam a iniquidade. Sim. Em um mundo em que nosso amigo Rui Barbosa, se não me falha a memória, né, ele vai dizer que o homem teria vergonha de dizer que é honesto, sim, tá certo? Em um mundo de egos, tá certo? Sempre, né, um poeta que diz isso, em um mundo de egos, alguém ser fiel é algo que fora da curva. Porque, na verdade, o que seria a Igreja de Cristo, quer seja representada pelo Antigo ou pelo Novo Testamento? É uma igreja que vai na contramão do sistema. Isso. Enquanto uns pensam em ódio, em destruição, a igreja vem com amor, com restauração. Aquilo né? que a Bíblia fala, né? De não nos conformarmos com o padrão. Isso, tipo, não com tomar o padrão. forma, Né? né? E tomando uma frase de Charles Spurgeon, ele diz que a igreja deve atrair não pela sua igualdade, mas pela sua diferença. D.L. Moody diz que se Jesus estiver na sua casa, logo os vizinhos saberão. Então há essa diferença, afinal nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Só que aí tem a questão que eu sempre faço essa pergunta de reflexão. Dependendo do contexto, a igreja ela está sendo pisada porque perdeu o sal ou está sendo perseguida porque é sal. Né? Há sempre esses dois contextos. Mas esse texto é muito poético também, e eu creio que o nosso amado irmão foi muito feliz em escolhê-lo, porque Hebreus capítulo 11 vai falar, né? Homens dos quais o mundo não era digno. Observe que o nosso amigo Davi, lá no Salmo 12,
ele, em inglês, né, diz cry for help, é um grito de socorro. Ele diz assim, né? Ele diz assim, né? Socorro, Senhor, porque os fiéis da terra estão indo embora. Ele sentiu só, ele estava diante de tanta falsidade, que ele chega a pedir, Senhor, socorro, né? Onde estão os fiéis da terra? Então, esse tema eu achei muito interessante, eu fiz esse resumo, né? Os homens dos quais o mundo não era digno, é uma forma de dizer que essa palavra indivíduo, infelizmente, se tornou muito pejorativa, mas vem de pessoas individuais. Esses indivíduos eram tão extraordinários em sua fé, porque assim, queridos, vamos só refletir um pouco. Já imaginou se fôssemos nós, chegássemos para o nosso pai e disséssemos, pai, Deus falou comigo. Aí o pai dissesse, mas qual dos deuses aqui que nós temos? Era mais de 10 mil deuses. Foi este? Não, foi não. E esse aqui? Também não. Foi o deus da lua? Não. Da tempestade? Também não. Quem foi? Não, não foi nenhum desses. Pois tá bom, tudo bem. O que foi que esse Deus falou para você? Pai, ele falou que nós devemos ir embora. É mesmo? É. E o que mais? Tem que deixar todo mundo. Sim. Mas e o que mais? Para piorar? Tem que ir. Para onde é? Não sei não. Meu pai talvez iria dizer o seguinte, meu filho ficou louco. Quem sabe, jovem. Jovem. Tão jovem, né? Quem sabe o pai, né? Esse aqui é um pensamento meu, tá certo? Quem sabe o pai não perguntou, ou pensou, esse meu filho está ficando louco. Porque ele não é nenhum dos deuses conhecidos, visíveis, tangíveis, e agora ele fala com ele, não sei como é que falou, pede para ir embora, nos ir para um local que ele não sabe nem onde é. Então, isso chama-se o quê? O que o mundo não era digno, porque a sua fé, tá certo? É tão extraordinária e o seu caráter que o mundo ao seu redor não era digno de tê-los como cidadãos. Aí nós temos alguns exemplos, nós vamos falar, heróis que se incluem Abel, o primeiro, Enoque, ao ponto de andar com Deus, Noé, aquilo que nós falamos a priori com os nossos irmãos, que Noé foi o homem, abre aspas, digamos, hostilizado e ridicularizado pelo mundo, mas ganhou a sua família. Sim. Abraão, nem se fala, o Isaac, né, o Isaac como queiro, o Jacó, José e Moisés e muitos outros. E aqueles que estão na galeria da fé de Hebreus 11, incluindo eles, e por que não a Igreja do Senhor. Sim. E dentro dessa temática, né, sobre o tema central aqui do trimestre, né, que nos leva a refletir acerca desses homens, né, da trajetória que eles tiveram e do legado que eles deixaram. Eu queria também fazer a pergunta nesse sentido, dizer assim, será que hoje em dia também nós temos que pessoas que não sejamos dignas de estar nesse mundo aqui, ou seja, como o senhor falou, ser sábio da terra, faz a diferença aqui nessa terra, assim como esses homens fizeram na sua época? Tem, se nós formos olhar, às vezes são aqueles heróis anônimos. Para muitos, o pai ou a mãe, para muitos, o seu líder, o seu pastor, não é assim? E podemos, aquilo que nós estamos conversando, nós vamos tornar a repetir, que o que é uma herança? Uma herança é aquilo que se deixa para as pessoas. E o que é um legado? Um legado é aquilo que se deixa nas pessoas. Então, o legado de Abraão é incrível, porque as 3 religiões monoteístas mais conhecidas vieram de quem? Vieram de Abraão. Judaísmo, islamismo e cristianismo. Então, as religiões mais divulgadas, mais propagadas em todo o mundo, vieram de um homem. Então, o legado de Abraão, moralmente, historicamente, teologicamente, é algo que perpassa. É tanto que ele não fica só no Antigo Testamento, né? Isso. Quantas passagens Abraão é repetido, né? Principalmente por Jesus, né? Nos seus belos discursos sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, se tornou o pai. Então, nós temos, irmão Renan, no que se refere à igreja, ela precisa fazer o bem, não é, digamos, algo que a igreja faça, digamos, eu vou fazer porque eu preciso sair bem no podcast, não, é uma obrigação. A igreja tem a obrigação de ser diferente. Nós temos essa função, porque Jesus deixou bem claro. Daí vem o nome, né? Tranquilo. De igreja, né? Que significa chamados para fora, né? Ou seja, para fazer a diferença, né, no mundo que, como a Bíblia diz, que já caminha, né, cambaleia como um ébrio, né, rumo à sua própria destruição. E aí a igreja foi chamada para esse propósito, realmente fazer a diferença, né, aqui no meio dessa geração, né. Essa geração. Então todos nós somos chamados com esse propósito, com esse objetivo também, né.
E da mesma forma como Deus, ele comissionou Abraão e chamou para ele sair da sua parentela, né? Deus também nos chama para fora, né? Para sair das amarras que muitas vezes nos prendem, para realmente fazer a diferença em busca de alcançar a promessa, né? O maior da parte de Deus. Isso, e eu uso uma frase que nós podemos fazer a diferença sem fazermos diferente do que a Bíblia diz. A questão é que muitas pessoas fogem desse plano, querem fazer algo mirabolante. O Evangelho ele continua sendo simples. Eu sempre digo, meus irmãos, vocês que nos escutam, que o Evangelho de Cristo, né, que o Evangelho que trouxe a ideia de que é a igreja, o Evangelho de Cristo ele precisa de quatro colunas, que essas colunas não podem ser retiradas. Quais são? O evangelho tem que ser um evangelho de alívio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, não é assim? Jesus diz lá em Mateus narra, capítulo 11, né? E além do evangelho ser um evangelho de alívio, o evangelho também tem que ser um evangelho de poder. Paulo vai dizer, não vim a voz com palavras de sabedoria humana, mas de poder. Então o evangelho, além de ser de alívio e de poder, também é um evangelho de justiça, do juízo de Deus. Não é assim? Uhum. Esse é uma das características do evangelho, né? Esse evangelho de poder, de justiça, de alívio, e também o evangelho de renúncia, que é uma das principais características do evangelho. O evangelho sem renúncia não é evangelho. Cristianismo sem Cristo não é cristianismo, é uma aglomeração. Então, essa mudança, as pessoas precisam ver em nós. É por isso que Pedro, ele vai dizer na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, ele vai dizer, antes, santificai a Cristo como Senhor, e estejais prontos a responder com mansidão e temor aqueles que vos pedirem razão da esperança que há em vós. Sim. E como é que nós possamos estar prontos? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, sintetizando o que o senhor me perguntou, ainda existe, porque às vezes nós nos preocupamos tanto com o joio que acabamos esquecendo do trigo. É só nós olharmos rapidamente aqui para o nosso amigo Elias, ele vai dizer, Senhor, não é só eu escapei. Aí Deus vai dizer, não, Elias, não foi só você que escapou. Uhum. Ainda eu separei alguns. Não é assim? 7.000 ainda então, dobraram, né? Eu costumo dizer que o pavio que fumega, ele não se apagou e nem a cana trilhada se apartou. Ainda tem aqueles que se mantêm firmes e fiéis. E eu creio que nós somos essas pessoas. Precisamos ser, né, de continuarmos, né? Enquanto muitos voltam e desistem, retrocedem, Paulo, o escritor aos Hebreus vai dizer que nós não somos como aqueles que chamados para retroceder, tá certo? Então, esse legado, nós temos, vamos contar os pioneiros da fé, homens que vieram, né? Nós sabemos que a história do Nordeste, a perseguição, né, por outras religiões, aqueles irmãos se mantinham ali firmes, né? Temos aqui rapidamente um exemplo, não era nascido na época, meu pai iria pregar o evangelho no interior, aproximadamente 6 léguas. Quantos quilômetros tem uma légua? Se não me engano, são 6 quilômetros, né? Me ajuda aí que eu esqueci agora, légua, né? Uma linguagem bem cearense. Depois me socorro aí. Então, ele ia a pé, com a Bíblia na mão, uma espingarda no outro para espantar as raposas, os animais e um lampião para dirigir o culto. E um desses episódios, o meu irmão foi atacado por um enxame de abelhas, ele desmaiou, meu pai mandou que minha mãe levasse as coisas, a espingarda e o lampião, colocou meu irmão no ombro e foi a pé até lá. Chegaram na casa, colocou ele em cima, não sei se vocês conhecem, uma coisa chamada parapeito, que é uma coisa de um murozinho baixo, né? Que as pessoas sentam no alpendre. Colocou ele deitado lá e os irmãos tudo aperreados, que foi, o menino morreu. Ele disse, não, morreu não, nós vamos dirigir o culto. Orou por ele, Jesus levantou o menino e assistiram o culto. Então, essas coisas ficaram, infelizmente, no passado, mas existem homens. Estou contando esse exemplo, mas não posso contar só meu pai, que não seria suspeito, né? Sim. Mas eu falei para vocês a priori, olha, se tem alguém que eu possa me inspirar, esse alguém foi meu pai, né? Nesse contexto, porque o meu pai, eu falei para os meninos aqui, que eu tive a honra de conhecê-los e aprender com eles. Meu pai não me ensinou o caminho, ele me ensinou no caminho, né? Eu sempre digo que eu fui criado com app. Você sabe que app é aplicativo, né? Mas no meu tempo, app era amor, pão e pia, sabe? Tá certo? Então, os 3 ingredientes para formar um... Isso, para formar um caráter cristão, tá certo? Glória a Deus que eu fui criado com app e graças a Deus nós escapamos. Graças a Deus, né? E também te falando sobre a questão... Tá demorando, né? Contar a história. Pois é. Eu queria justamente pegar isso, né? Que você falou aí da diferença entre deixar uma herança, né? Isso. Normalmente, quando se fala de herança, remete a algo material. Perecível, né? Que se corrompe com o tempo.
e a diferença de herança para legado. Legado. E aí, aqui, antes de começar o episódio, né, a gente conversava sobre o exemplo do seu pai, né? Que não deixou uma herança, mas deixou um legado, né? Impresso em você, na sua personalidade, né? E você está testemunhando aqui realmente isso, né, pastor Enéas? Da importância de, acima de tudo, deixar um legado, né? Nas próximas gerações. Isso. E assim como irmão, também sou pai, né? A gente tem essa preocupação de que cidadão nós estamos formando para o futuro, né? É. Não apenas cidadãos para o mundo, né? Para o mundo. Para ser bons cidadãos, apesar de, como você citou, o mundo realmente está caminhando rumo à sua própria destruição e nós, como igreja, temos que caminhar no sentido inverso, né? E aí nós temos também que repassar isso para os nossos filhos, né? Ensinando-os, né? Primeiramente a amar, né? Isso. A Deus, a servir a Deus, não por uma mera imposição, mas que eles possam despertar no coração também o desejo de servir a Deus, para o amor de conhecer Deus de forma mais íntima, Mais né? Profunda, individual, né? Individualizada. Perfeito. E aí, você cita o caso lá do exemplo do seu pai, né? Nos últimos momentos, eu queria que você compartilhasse aqui com nossos amigos que nos acompanham aqui esse exemplo, né? Quando seu pai estava lá. Olha, assim, eu tive o prazer de ver meu pai sendo usado por Deus, pessoas desenganadas dos médicos, muitos, não foram poucos. E certo dia, meu pai vai ao médico, se sente mal e é diagnosticado com um câncer muito agressivo no esôfago. E o médico chega e diz: olha, seu pai só tem 1 ano e 4 meses de vida. O que passar disso é o cuidado que vocês vão ter com ele. Paliativos, né? Isso, e agora? Né? Como se questionar com Deus sobre isso? Mas aí aprove Deus levá-lo, e que nós estávamos conversando aqui nos bastidores. Certo dia, ele já estava bem debilitado, eu fiquei com ele, na quinta-feira à noite, e 3h20 da manhã, ele foi ao banheiro, e ele ia caindo, eu o segurei, e ele disse: meu filho, se preocupe comigo não. E eu o levei para, já não dormia mais na cama, mas dormia de rede, mas a primeira coisa que ele me pediu: você pode me ajudar a me ajoelhar? Aí eu ajudei ele a se ajoelhar. E ele perguntou: que hora é? Eu disse: pai, são 3h20 para 3h30 da madrugada. Ele disse: é justamente a hora que eu oro todas as noites. E eu, diante daquela cena, ver alguém já nos últimos passos, né? Já a vida se esvaindo pelas nossas mãos e não podemos fazer nada, dentro do contexto, né, da vontade de Deus, mas aquilo ficou. E eu lembrando do que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, ainda que o homem exterior se deteriore, contudo o interior se renova dia a dia. Então aquilo aí para mim foi uma das maiores lições, de ver alguém já partindo, mas com aquele intuito, aquela vontade de servir a Deus, buscá-lo, mesmo em momentos, porque servir a Deus, os irmãos sabem disso, né? Servir a Deus em todas as áreas, né? Em todos os momentos, em todas as situações. Cristo nos ensinou isso em Mateus 3, Mateus 4, quando Cristo está de bem, céus abertos, o Espírito Santo descendo, testemunho de João, no Jordão. Pensa no culto abençoado. Daqui a pouco muda a página, muda a cena, muda o cenário. Está lá Jesus sozinho, com fome e coisa ruim perturbando. Dizendo: se tu és filho de Deus... O tentador, né? Cadê o teu... Ou seja, cadê o teu pai? Cadê o teu pai? Não é assim? Cadê tanta bênção? Cadê os céus abertos? Né? Cadê as benesses? Jesus vai sempre responder com a palavra. Então há momentos que é pão, mas há momentos que é pedra. O crente deve servir a Deus quando tiver o pão, mas também servir a Deus quando enfrentar as pedras. Isso. Essa é a verdadeira identidade do cristão. É verdade. E eu percebo que o irmão se emociona muito com essas histórias, né? E isso é a prova viva do legado, né? Que se deixa, né? Isso. São essas lembranças, especialmente de fé, né? De caminhada de fé, que realmente, apesar das dificuldades, das lutas, que até o comentarista da lição, ele fala aqui que ser chamado por Deus, ser comissionado por Deus para exercer um trabalho, uma obra, né? Cumprir um propósito, não nos isenta, né, de passar por tribulações, por lutas, né? De jeito nenhum. Ao contrário, muitas vezes a gente acaba, né, passa por mais dificuldades, justamente com o intuito de nos provar para nos aprovar. É porque vocês são ainda crianças, mas que alguém está me escutando vai lembrar dessa história. As mercearias, nós chamávamos de bodega, antigamente tinha um balcão, aí em cima do balcão tinha aquele papel de embrulho para embrulhar a mercadoria. Talvez vocês não lembrem disso. Embrulhar. Aí para embrulhar... Manteiga, né? Isso. Aí em cima do papel tinha um peso. Aí crente é igual papel de bodega, ele tem que ter um peso que não voa, sabe? Sim. Se deixar o peso sem peso, ele voa na hora. Vai-se embora. Aí precisa de... De vez em quando Deus dá um puxãozinho na orelha, meu filho, vai com calma, né? É verdade. Permite que aconteça para que a gente vá amadurecendo.
É verdade. E isso no caso do exemplo de Abraão, né? O próprio Tiago, na sua epístola, né? Ele fala no capítulo 2, verso 23, né? Que diz o seguinte: "E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça", né? E ele foi chamado o amigo de Deus, né? Então, por mais dificuldades e lutas que nós passamos, né, aqui nessa terra, e todos nós estamos sujeitos a passar por isso, a gente é refratário à doutrina da prosperidade, que é só bênção, né? Só bênção, hein? É. Se requerer de nós nenhuma responsabilidade. Mas quando falamos aqui do exemplo de Abraão, como você citou, a Bíblia inteira está citando esse exemplo, né? O próprio Tiago aqui já, no final aqui da Bíblia, na sua epístola, ele menciona o caso de Abraão como exemplo também de alguém que tinha fé, né? Que manifestava a fé e acreditava muitas vezes sem alcançar a promessa, sem ver a promessa, né? Mas acreditava naquilo que Deus estava lhe dizendo, né? Isso foi imputado como justiça, né? E ele diz que tal foi, né, a sua intimidade com Deus que ele era chamado amigo de Deus, Amigo né? de Deus. Outro exemplo também dos heróis da fé foi Moisés, né? Que a Bíblia diz que ele conversava com Deus face a face, né? Com qualquer um que conversa com o seu amigo, como eu estou aqui conversando com o irmão nesta noite, né? E os nossos amigos estão aqui nos acompanhando através desse episódio, né? Então, essa intimidade que Deus busca, né? E o que nos chama a atenção de Deus, assim, no homem, no caráter do homem e da mulher, a ponto de se tornar indigno de ser cidadão dessa terra, né? Mas ser um cidadão do céu, é justamente isso, né? Acreditar e, acima de tudo, a obediência, né? E aí eu queria perguntar para o irmão, Sim, senhor. assim, esses homens que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui nesse bloco introdutório, já vamos finalizar para passar para o próximo, né? Tratando especificamente aqui da pessoa de Abraão, que dentro dos patriarcas aqui é o que mais se destaca, né? Que é o Abraão, é o que abre a linha sucessória aqui, né? E queria perguntar, irmão, e que vão comentar sobre isso, né? Esses homens, né? Que foram listados aqui, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas da fé, eram homens que estavam no mundo, mas não presos a uma lógica do mundo, né? Como você citou o caso lá de Moisés, aliás, de Abraão, que vivia, né, no mundo idólatra, né? Isso. Cercado de pessoas idosas, né? 10 mil deuses, tantas divindades outras. Mas ele preferiu dar a voz, dar ouvido à voz de Deus verdadeiro, né? Deus verdadeiro. E como o irmão sempre diz, às vezes, né? Ele não contou pipoca, né? Não. Não contou pipoca, né? Ele foi realmente, creu, e é como o Tiago fala, isso lhe foi imputado como justiça, né? Eu notei aqui, ó, só na região da Suméria, mais de 1000 deuses. Meu Deus. Só na região, na região de Ur dos Caldeus, né, que fazia parte daquela região do rio Eufrates, né? Mais de 1000 deuses, só naquela localidade ali. Né? E citamos aqui alguns, nós temos o Deus do céu, né? Cujas oferendas eram ouro e grãos, tem a Nana, ou Sim, que é a deusa da lua, aí tem o Enlil, o deus do ar das tempestades, o Enki, outros deuses aí, né? Que cada um abre aspas, com suas respectivas funções. E agora, em meio a esses, eu creio que, quem sabe, a mente do pai dele não bugou quando ele disse assim, olha, Deus falou comigo. Mas qual, né? E não foi nenhum desses, né? Exatamente. Até porque talvez Terá tinha expectativas, né, em Abraão, né? Isso. Como alguém que iria levar ali a sua descendência adiante, né? Cuidar dos seus negócios, e aí ele chega com essa, né? Essa palavra dizendo que vai se embora, que vai deixar tudo, né? E para seguir um Deus que não era, né, familiar aos outros, né? Aos outros. A Terá, por exemplo, né? Nem era visível, né? Nem palpável, né? né? Era visível, era palpável, não podia ser constituído de imagens. Isso. Né? Realmente isso também para Terá foi um choque, né? Mas a gente vê ali na pessoa de Abraão realmente alguém que deu ouvido, né? Que obedeceu ao chamado de Deus e que deixou a sua parentela, embora tenha levado ali consigo, né, uma carga ali de familiar, Eló, né? Daqui a pouco, no decorrer, nós vamos ver as nossas virtudes e vicissitudes, né? A gente, a Bíblia diz que o caminho do justo é como o nascer do dia, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas, dentro desse contexto de perfeição, né, Paulo vai dizer, não é que eu tenho alcançado, mas que eu busco. E, às vezes, isso tem se tornado, os irmãos são mais jovens, mas existe uma música secular que dizia que eu nasci assim, eu vivi assim, sempre Gabriela. É a síndrome de Gabriela, né? Eu não quero mudar, eu quero mudança. Então, isso não justifica. Embora nós não consigamos 100%, mas devemos buscar. Inclusive, depois que Abraão toma algumas decisões, vai dizer assim, e apareceu o Senhor a Abraão, dizendo, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Não é assim? Cristo, no seu discurso, lá no Monte das Oliveiras, que é o Sermão do Monte, uma das exigências foi ser de perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Ah, pastor, mas eu não consigo, mas tentemos.
Que a questão, né, é essa ideia. Eu nasci assim, não vou mudar. Então o evangelho, ele não vai ter efeito, né? E você vê a mudança do caráter, mesmo de Abraão, não é assim? A mudança de Jacó nem se fala, de Isaac também, né? É aquilo que a Bíblia diz, né? Quem roubava não rouba mais, né? Quem Isso, mentia não mente mais, né? Ou seja, tem que haver uma transformação, né? Por isso que verdade. aqui não querendo ser polêmico, mas vez ou outra a gente escuta de alguns irmãos dizendo assim, eu sou crente, mas Isso, porém, meu braço não é, não piso no meu calo, né? tem esse detalhe que se esquece do que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Espírito, a tricotomia, né, que a gente viu na lição passada, no trimestre. Espírito, alma e corpo se tornem irrepreensíveis, né? Até o dia da vinda do grande Senhor. Então, esse trabalho, né, Abraão, ele agiu, tem aqui, né, inclusive, que é seu chamado e sua jornada. Eu quero chamar aqui a atenção contigo, que se nós observarmos, o escritor, ele fez isso, tá bom? Fez isso de maneira didática, ele separa essas 3 lições, eu anotei aqui, as 3 lições, a 1, 2, 3, 4 e 5, é justamente a história de Abraão, uma longa história. Sim. Dadas as informações, nós temos o capítulo 6, o 7 e o 8, aí ele vai, digamos que hoje, no dia de hoje, ele vai agora lançar a câmera para Isaac, depois agora a câmera não é mais para Isaac. Da lição 9 até a 13, é a história de Jacó. Aí a gente vai, não a gente nesse sentido hoje, que é especificamente uma visão geral, mas os professores, vocês que nos escutam, terão a oportunidade de desmistificar essa ideia de que Jacó era ladrão e enganador, que o nome significava isso. A Bíblia nunca disse isso, né? A Bíblia diz que ele deu agarrado ao calcanhar. As suas atitudes é que era visto como alguém que enganou, tá certo? Mas alguém que foi transformado. Eu sempre costumo dizer que Jacó, ele teve, digamos, 3 encontros importantíssimos. Primeiro, ele encontrou-se com Deus. Aí ele precisou lutar. Depois ele encontrou-se com ele mesmo. Ele precisou mudar. E depois ele encontrou com seu irmão. Precisou receber perdão. Então, Deus promove esses encontros, né? Isso. Tá certo? E isso vai ser visto nas lições, né? Nós temos aqui 3 lições riquíssimas. Sim. Nós temos lição Abraão, seu chamado e sua jornada, essa que nós estamos comentando agora. Eu quero aproveitar o gancho e dar aqui uma sugestão para os professores. Sim, sim. Faça com que as suas aulas sejam compostas de 3 componentes principais. Primeiro, informação. Segundo, descontração. E terceiro, reflexão. Foi tudo aquilo que já fizemos aqui depois que chegamos. Né? A descontração, creio que já passei do número de heresia, né? Mas, porque às vezes, assim, o pastor, os meninos aqui da mídia, faz um bom marketing da escola. Olha, não perca a escola domingo. Aí o irmão vai, devido à insistência, não, eu vou. Aí chega, aí pega aquela aula que é igual minhoca sem pé, sem cabeça, sabe? Sim. Né? Não tem começo nem fim. Você que ouviu falar, né? Tá certo? Então, não tem começo nem fim. Aí ele diz, não veio mais não. E ele chegando e encontrando uma aula com isto, com informação, porque também devemos ter o cuidado, os professores sabem disto, vivemos a era da tecnologia, da informação, um turbilhão de informações. Só que nós não podemos colocar um tubarão numa lata de sardinha, não vai caber. Aí tem que ver o tempo, tá certo? Como distribuir essas informações. Exatamente. E essa informação tem que ser com um pouco de descontração e para que depois venhamos refletir. Isso. Então, uma dica que eu dou para os professores, fazendo isto, você terá bastante êxito na sua classe, você vai conseguir a atenção dos seus alunos e vai ficar uma aula bem produtiva. Isso. Essas 3 coisas. Até porque eu sempre gosto de frisar os irmãos que às vezes questionam por que a gente simplesmente não lê a revista durante as aulas. O objetivo não é esse, né? Porque quando se os irmãos olharem bem para a revista, você vai ver que tem uma leitura diária semanal. Isso. Então é para você, ao longo da semana, que já adentrando, que vai ser trabalhado no domingo, né? Então o trabalho do professor é justamente isso, né? Digerir tudo aquilo que está. Isso. Até porque o tempo é diminuto, né? Para passar todo esse conteúdo. E daí tem essa sabedoria do professor, né? Isso. Do facilitador. Facilitador. De ter esse entendimento de que, na verdade, não basta jogar conteúdo, né? Isso. E também não ser algo muito superficial, né? Você tem que ele saber dosar de forma equilibrada, né? Tendo essa percepção que, na verdade, você não está ali para ler a revista, né? Porque senão cada um faria isso em casa, né? E às vezes Mas nem para faz, trazer, né? não faz. Mas para trazer um complemento, né? Ali,
acerca do que está sendo trabalhado naquela lição daquela semana, buscando sempre ter esse cuidado de não fugir muito, né, do foco, que às vezes tem questões, né, que surgem, que muitas vezes acaba tirando o professor de foco. É sempre importante voltar, né? Voltar. Como diz lá o Apocalipse, né? Voltar onde... Lembra de onde caíste, né? E voltar. Eu tenho um termo em latim que diz revertere ad locutum, volte para onde você veio. Então, eu usar essa expressão, né? Então, a ideia para os professores é que tem essa frase não é minha, é do nosso mestre Hernando Dias Lopes, que eu queria ter só 1% da capacidade dele. Hernando Dias Lopes diz o seguinte, que tem pessoas que lêem o texto, saem do texto e nunca mais voltam para o texto. É assim? Essa mensagem que é dividida em três partes, né? Então, eu acho muito interessante essa didática dele. E a ideia do professor é manter o foco no assunto. Ele pode trazer de forma simples, mas sem ser simplista. Que, por exemplo, a história de Isaac. Eu não sou um contador de história, nós somos professores. Sim. Então, mais uma vez, vou usar aqui a frase de Hernando Dias Lopes: ler, explicar e aplicar. São mais 3 regras. Para quê? Para que eu chegar e contar a história de Abraão, você já sabe desde menino. Já sabemos desde a nossa tenra infância a história de Abraão. Isso. Nós não somos apenas um contador de história. Vamos tirar dessa história, interpretar essa história e trazer, né, e aplicar para as nossas vidas, para a nossa conduta. Foi aquilo que nós já falamos na conversa introdutória. Isso. Colocamos, porque não basta somente a ortodoxia, vale também a ortopraxia, né? A teoria junto com a prática. Aliada à prática, né? Isso. É importante, irmãos, isso que o pastor Enéas está falando, porque vem de alguém que tem experiência, né? Na escola bíblica dominical, como já mencionamos também, tem livros escritos, né? É alguém que está íntimo, né? Nessa questão de lecionar, de ensinar. Então, digo aos irmãos que se você é professor, se você é aluno, pegue essas dicas aí para você. Certamente você vai ter sucesso aí na sua aula, né? Eu queria apenas abrir um parênteses aqui para agradecer a Deus pela vida aqui dessa igreja, né, da Cidade 2000, que são pessoas que abraçam a escola bíblica dominical. A gente, como você falou, né, a gente faz cartaz bonito, lança o convite, né, adota algumas estratégias, né, para atrair os irmãos, mas se não houver realmente essa resposta ao chamado, né, e se também se não houver a atuação do Espírito Santo tocando com os irmãos, realmente você pode fazer o que for, né, pirueta e tudo mais, fazer bonito, né, mas não tem uma resposta. Mas eu louvo a Deus pela igreja aqui da Cidade 2000 que tem respondido, né, a esse chamado. E a gente sabe que uma igreja alicerçada na palavra é uma igreja mais forte, né? Especialmente forte. Em tempos, né, de relativismo, né? Em que tudo está sendo relativizado, é importante estar fundamentado, né, na palavra de Deus. Perfeito. Né? Então, pastor Néas, a gente já trouxe aqui um panorama geral, mas vamos aqui a nossa vinheta para a gente adentrar o próximo bloco. Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso, né, bloco, que vamos tratar aqui especificamente sobre a pessoa de Abraão, né? Já dei algumas pinceladas aqui, e eu recomendo aos irmãos também, como o irmão falou, né, tem que ter essa dosagem, né, da ortopraxia, né? E o comentário da lição, ele traz alguns destaques aqui que fala especificamente sobre a história de Abraão, né, de onde ele surgiu, situando historicamente e geograficamente, né? A gente sabe que Abraão, como o próprio comentarista fala aqui, era alguém que veio da região ali de Ur, né? Na antiga Suméria, né? Chamada de Ur dos Caldeus, que foi antigamente a antiga Mesopotâmia, né? Isso, né? Que é a expressão meso, né? No meio entre rios, né? Tigre e Eufrates, né? Aí daí surgiu a ideia Mesopotâmia. Mas, irmão Renan, eu queria pegar aqui um gancho para nós falarmos aqui sobre uma coisa. Sim. Se nós olharmos para a Bíblia, do capítulo de Gênesis, né? O Bereshit, o princípio, do capítulo 1 ao capítulo 11, aproximadamente ali 2.000 anos, quase que o mesmo, né, número de anos para o restante da Bíblia. Numa linguagem de hoje, repetindo essa ideia, a câmera de Deus, a câmera do escritor de Gênesis, né, com certeza Moisés, ele aponta para várias histórias, fala sobre a origem de tudo, né, afinal Gênesis é a sementeira da humanidade, mas aí quando chega no capítulo 5, que o cuidado na genealogia, se você observar com carinho, eu até anotei aqui, no capítulo 5 de Gênesis, quando ele começa a genealogia, ele começa com Adão, mas para nos filhos de Noé. Sim. E era Deus dizendo o seguinte, eu vou aqui ainda
completar essa genealogia, tá certo? Aí você vai para o capítulo 11, e a partir do versículo do 10 até o 26, ele dá continuidade a essa genealogia. Parou em Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, e no versículo 26 do capítulo 11, vai falar sobre justamente Noé. Inclusive, vamos conferir, por favor, rapidinho, em Gênesis, capítulo de número 11, e versículo de número 26, tá bom? Do capítulo 11. Sim. E essas ideias que eu estou trazendo não são todas minhas, né? Se você, uma dica de leitura para os livros de Gênesis, através da Bíblia, de Maya Pearman, tá certo? Outro livro chamado Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Ellison. Outro livro também muito bom, Visão Panorâmica da Bíblia, de Henrietta M. Mears, certo? Esses três são uma linguagem... Sim, e também o quarto, o Pentateuco, de Paul Wolff. Sim. Todos que nós estamos comentando aqui, alguma coisa que nós já lemos com relação a isso, tá bom? Então, eu achei interessante o nosso amigo comentando, Maya Pearman, ele vai dizer que justamente, observe que o capítulo 11 e o verso de número 26, como é que termina aí? E Arã gerou Aló. É o 27, né? É o 26? 26. E gerou Abraão, Anaú e Arã. E Abraão, né? Isso. Então, ou seja, começa com Abraão. Começa com Abraão. Ou seja, o capítulo 5 termina com Sem, Cã e Jafé. O que o escritor, né, esse nosso escritor Maya Pearman, e também Deus quer dizer com isso? Que o Senhor ele preservou do Gênesis 3 e 15, da semente da mulher, tá certo? A descendência, e agora essa responsabilidade, agora não é mais para Noé, para quem é? Agora é para Abraão. Agora a câmera, desculpe, ela vai focar agora em quem? Abraão. Em Abraão. Então, do Gênesis 1 até o 11, inúmeras histórias, civilizações, começo do pecado, começo Mas o personagem se destaca. Isso, vários personagens, né? Mas nenhum... Não, aí quando chega no capítulo 11, aí o enredo é em quem? Em Abraão, porque agora foi colocado em Abraão toda a responsabilidade, né? É justamente por causa desse caráter, né? Aí do capítulo 11, aí você permeia todo o Gênesis e vai lembrar, sabe o quê? Capítulo 50, o último capítulo do livro de Gênesis, que vai falar que eles começa poético e termina de maneira um pouco triste, tipo, mais ou menos o seguinte, olha aí, com o último versículo de Gênesis 50, olha como aparentemente parece uma história, aquele filme que você assistiu, que não era o final que você queria, Sim. mas era o final que Deus quer. O capítulo 50 vai falar até sobre caixão. Quem quer de ouvir sobre isso, né? Depois de uma longa odisseia, Depois de uma né? longa odisseia, né? É igual Paulo, né? Paulo começa uma maravilha e termina Paulo falando sobre a morte dele, né? Isso. É um filme que você assistiu e achou que o mocinho ia vencer, né? Do nosso jeito. Mas não é aquele final esperado. Não, aquele hollywoodiano, não. Sim. Olha como é que diz os últimos versículos. Capítulo 50, verso 26, né? É. E morreu José, da idade de 110 anos, Isso. e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Aí como é que termina, né? É. Mas aí toda essa trajetória, né? Aí já passou pelos patriarcas. Então nós temos o cuidado de Deus aqui, eu anotei sobre isso, tá bom? Mostrando esses grandes homens escritores, Maya Pearman, né? E principalmente o Stanley Ellison, tá certo? Mostrando que aí a resposta da genealogia está justamente em Gênesis 12:12, porque eu sempre parando para pensar o seguinte, a ideia de Deus com Abraão, qual era? Ou qual foi? Deus, ele, digamos, Gênesis, basta olharmos para o Pentateuco. Gênesis, Deus escolhe um povo, Sim. ou não nem escolhe, vou trazer a ideia que Deus cria um povo. É assim? Êxodo, Deus liberta esse povo. Levítico, Deus santifica esse povo. Números, Deus dá ocupação a esse povo. E Deuteronômio, Deus prepara esse povo. Somente em Josué é que Deus dá terra a esse povo. Por que estou dizendo isso? Porque tudo isso passou por Abraão, promessas da vida de Abraão, né? Tu vai ser uma bênção. E todas as promessas que se cumpriram posteriormente foram todas feitas a Abraão, justamente por causa da resposta de Abraão a Deus, aquilo que nós falamos, pelo seu caráter, é assim, e principalmente pela sua fé. E falando aqui no caso, né, você citou aqui Gênesis capítulo 50, verso 26, que finaliza aqui, né, essa odisseia tão importante, né, da vida do povo de Deus, né, o povo escolhido para realmente fazer a diferença e ser o seu representante aqui na Terra, né?
Mas a história não acaba bem aqui, né? Pelo menos na vida de José, né? Não. Ele deixou o recado que os ossos, né, fossem levados. Foi né, levado, cativeiro, isso. né? E foram levados, né, para ser enterrado na terra prometida que ele tanto almejava, né? Como você citou, né? É, tudo isso que a gente está narrando aqui acerca desses personagens, né? Tem embutido em si um propósito divino, né? E aí, como diz lá o comentarista aos Hebreus, né? O escritor aos Hebreus, ele fala que eles alcançaram, não visualizaram a promessa de longe, né? Embora não tenham alcançado, né? Mas Isso. hoje nós vemos, como você citou, Abraão sendo aquele, né, o representante, o pai das três maiores religiões monoteístas do mundo, né? O cristianismo, islamismo e o judaísmo, né? Então, se concretizando naquilo que Deus já tinha prometido para ele, né, que dele viriam grandes nações, né, numerosas, né, e de contar as estrelas do céu que não chegariam ainda próximo daquilo que Deus tinha para realizar na vida dele, né? Então, ele acreditou nessa promessa, ele tomou posse dessa promessa, né? E realmente hoje nós também somos resultados também dessa promessa, né? É um legado que, Um legado, né? que, O legado que ele deixou. qual foi o legado do povo de Israel? As Escrituras, não é assim? Uhum. Qual foi o único autor bíblico não judeu? Lucas. Todos os outros, embora profissões diferentes, mas todos os outros corroboravam com o mesmo pensamento, que eu acho o milagre da Bíblia aí, né? Uhum. Um boiadeiro, outro rei, outro sacerdote, profeta, mas todos judeus. Então, qual foi o legado que o povo judeu nos deu? Cristo, que é o principal, que, né, veio da linhagem de Davi, e o monoteísmo, né, embora cremos num Deus, né, triuno, e a Bíblia Sagrada, né? Então nós herdamos isso dos judeus, né? Tá certo? E apenas aqui vamos pensar em 4 coisas aqui que Deus fez 4 promessas a Abraão. Certo. Promessas pessoais, quando diz, vai ser uma bênção, te abençoarei, não é assim? Segundo, que ele seria dado uma terra, posteriormente foi Canaã. Então, promessa nacional, tá certo? E que ele seria um pai de uma nação, foi a terceira promessa. E a quarta promessa é que por meio dessa nação, tá certo? Em sua terra, todas as nações da terra seriam abençoadas. No caso, somos nós, né? Então, essas 4 promessas. Promessa pessoal, promessa nacional, tá bom? Sim. E promessa local, que no caso de Canaã, promessa nacional e, digamos, por que não dizer promessa mundial, né? Ou universal, tá certo? Então, todas essas informações vocês podem encontrar nesses livros que eu já citei, tá certo? Porque, assim, nós precisamos ser honestos, né? Pesquisa é pesquisa. Nós precisamos aqui. Às vezes a pessoa chega, olha, Deus me deu isso aqui. Oh, não minta não, foi Deus não. Você leu ali, né? Tá certo? Sim. Então, essas fontes, né? Apenas acrescentando algumas coisas, algumas reflexões, estão nesses livros, tá certo? Sim. Eu queria instigar essa pergunta, né? Porque quando a gente olha aqui para Gênesis, porque essas lições bíblicas vai de 1 a 13, né? Isso. De 1 a 12, ela está situada do Gênesis capítulo 12 ao 33. Isso. E afinal, a lição número 13, que fala sobre o legado especificamente, né? Remetendo ao livro, a carta aos Hebreus. Aos né? Hebreus. Aos Hebreus, né? Que fala especificamente do capítulo 11, né? Que narra lá a galeria, Pronto. o rol dos heróis da fé. Pronto. Eu posso explicar Hebreus aqui rapidinho? Fica à vontade. A carta aos Hebreus foi um hebreu que escreveu para um bocado de hebreu, pedindo para os hebreus deixar de ser hebreu. É forte. Forte? É forte. Vamos lá. Eu não compliquei não, né? Mas é isso mesmo. Qual é a tônica do escritor aos Hebreus? Se fosse cearense, diz assim, negada, não precisa mais derramar mais nenhum sangue de animais. Porque acabou essa história. Já acabou essa história, porque já foi o suficiente, que foi o de Cristo. Sim. Os que foram derramados anteriormente não foram suficientes. Não precisa mais do sumo sacerdote. Aí ele começa... O véu do tempo, né? Isso, já foi rasgado. Então ele está explicando para quem? Ele está escrevendo para um público que entendia de sacrifício, que entendia de sacerdócio, que entendia de substituição, de oblação, de oferta. Então ele estava escrevendo para o hebreu. Só que ele estava pedindo para que esses hebreus deixassem de ser hebreu, não em termos de nacionalidade, mas deixassem de ser hebreu no sentido de sacrifícios que não precisariam mais. Que é coisa que, infelizmente, muitas igrejas não entenderam isso, querem trazer os rudimentos, tá certo? Os aparatos judaicos, que não é mais necessário. Talvez por marketing, não sei, não posso julgar, e também não é essa a minha ideia, nosso tempo aqui é precioso para isso, mas não sei o propósito, mas não precisando. Em síntese, o escritor aos Hebreus
né? Aí ele vai trazer a galeria dos heróis da fé para mostrar todos eles, né? Aqui eu considero os discursos que foram, pense numa aula de Bíblia. O primeiro discurso foi o de Pedro, lá em Atos 2, quando ele diz o quê, né? Varões galileus, esses homens, né? Que com aquela mensagem, quase 3.000 almas se converteram, não foi? É interessante, né, pastor? Exatamente. O escritor aos Hebreus, que ainda não há consenso, né, sobre quem de fato escreveu, né? Foi... No momento heresia eu vou dizer quem foi, mas não é agora não. Vocês têm a resposta? Tem. Vamos querer saber, né? Tá bom. É porque a gente está indo uma discussão em torno disso, né? Isso. Mas é alguém que realmente tinha um profundo conhecimento, né? Porque ele não simplesmente cita os heróis da fé, mas ele narra todo o histórico, né? Passando de um para o outro, né? Isso. Também, e não só rolou lá, colocou lá no rol. Não, e ele não tinha o que nós temos em mãos, tudo escrito, catalogado, separado por versículo, capítulo. Né? Era aquilo que a gente comentado aqui. Isso, algo mais empírico, né? Algo mais, digamos, perpassado de geração, verbalmente. Então, voltando aqui, você observar o discurso de Pedro, sim, quase 10.000 almas, o célebre discurso, depois o discurso de novo, lá depois da cura do paralítico da Porta Formosa, outro discurso maravilhoso, o discurso inflamado, né, de Estevão, né, o Stefanós, o coroa, né, Estevão quer dizer Stefanós, o coroa, o discurso inflamado de Pedro e o discurso aos Hebreus, né, desse escritor, no caso do capítulo 11, uma linguagem comum, um show de Bíblia, alguém que tinha propriedade do que estava falando, né. Eu sempre costumo dizer que a carta aos Hebreus, que é justamente a última lição, ela, ora, é aquela mensagem do seu pastor no culto de doutrina, mas ora é a mensagem do seu pastor no culto de domingo à noite. É um culto totalmente evangelístico, sim, né? Voltado para o sacrifício de Cristo, mas também é aquele... Pronto, tem aquelas três coisas, APP, amor, pão e pia, né? No sentido de chamar a atenção. A pedagogia divina é igual, tá certo? Então, esse capítulo 13, essa lição 13 também é muito interessante, a carta aos Hebreus, porque, infelizmente, as pessoas pegam os textos, aqueles que eles acham mais polêmicos, aí, ao invés de tentar trazer algo que agregue conhecimento, aí vai polemizar, sabe? Vai perder a salvação, não vai, homem, né? Explique tantas coisas boas, não que não seja, mas que traga conhecimento, que agregue mais conhecimento, tá certo? Então, a carta aos Hebreus era interessantíssima, né? Os capítulos, você vê que o capítulo 12 é mais prático, e é justamente o escritor, né, nosso amado irmão, que é o Elinaldo Renovato, não tive o prazer de conhecê-lo, ele comenta todos os capítulos de Gênesis e dá um salto para Hebreus. E aqui, rapidinho, fechando esse ponto, só um cuidado de interpretação, é que quando ele dá aquele relato, esse show de Bíblia, começando com Adão, ou com Abraão, né? Com Abel, né? Começa com Abel, tal e tal. Aí quando ele termina, ele vai dizer, todos eles morreram, né? Mas não alcançaram a promessa. Mas aí, para quê? Para que eles, sem nós, né, não seríamos aperfeiçoados. Somos nós aqui, né? A Igreja de Cristo. Mas aí agora, depois que ele fecha o assunto, aí chega no capítulo 12, o versículo 1, aí ele vai dizer o quê? Ele vai usar uma expressão, portanto, nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, quem são essas testemunhas? A galera todinha do capítulo 11, tá certo? Corramos com paciência a carreira que nos fora proposta, não imposta, a carreira que nos fora proposta. É assim? Sim. Olhando para o Senhor, e assim, deixando o pecado, né, e os embaraços e pecado que tão perto nos rodeia, corramos, né, com paciência a carreira que nos fora proposta, ou seja, fora proposta para eles, para nós também, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Então, só para lembrar, talvez os irmãos já saibam disso, mas que o escritor está se referindo que essa tão grande nuvem de testemunha, pastor, mas eu pensei que a nuvem de testemunha era meu vizinho que ficava com os olhão quando eu saía de casa, né, tá me observando, né? Sim. Não, pode ser que seja em outro contexto, aqui não, tá certo? No capítulo 11, até que ele diz, portanto, ele está dando continuidade ao que ele havia falado em todo o capítulo, concluindo o capítulo 11. Enredo, né? Isso. Interessante é que, falando aqui, eu estava aqui meditando, realmente quando ele faz essa exposição dos heróis da fé, ele chega até nós, né? No final, isso. Está concluindo isso. da nossa pessoa também. É a tônica de um escritor, tá certo? Ou de um professor, de um pregador. Tem até um Indarpa que diz que és um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema do bom pregador, o Calvário. Tá certo? Então tem que mostrar Cristo. Cristo tem que ser visto em todos os livros da Bíblia,
Porque tem pregações ou livros ou não sei, pensamentos que tem tudo, mas não tem Cristo. Então não está completo. O pregador, o professor, o mestre tem que mostrar Cristo. Ó. Tem que enxergar Cristo no animal que foi morto quando Deus prepara para vestir Adão, vestir o primeiro casal. Também não exagerar, né? E seguindo as regras da hermenêutica. Mas precisamos ver Cristo, não é assim? Em toda a Bíblia Sagrada, tá certo? Então, nesse bloco a gente tratou aqui, né, sobre... Já vamos finalizar, mas eu queria, antes disso, lançar uma pergunta para o irmão. Sim, senhor. Para chegar no nosso debate aqui, nessa conversa, né, esse diálogo. A gente vai ver aqui que existem divisões aqui nas lições, né, que é a lição especificamente sobre Abraão, vai da lição número 1, né, passando pela lição 2, 3, 4. Né? Isso, e até 5, né? Até a 5, né? Aí você já começa tratando de Isaac, que vai ser o tema do nosso bloco. É porque eu observo que o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, né? Mas se você observar o livro de Gênesis é o livro dos juízos, né? O juízo sobre Adão, o juízo sobre Eva, o juízo sobre a terra, tá certo? O juízo de Sodoma e Gomorra, o juízo do dilúvio, tá certo? E depois você vai encontrar os juízos que iam de vir, segundo Apocalipse, mas na igreja, na nova aliança, apenas 2 juízos. O juízo de Deus na igreja, quais foram? Sobre Ananias e Safira, depois sobre Herodes, que, digamos que Deus inverteu. Deus tira Lázaro, tá certo? Digamos, apodrecido para a vida, e Deus pega o Herodes e dá vida para apodrecer, né? Só Deus faz isso, né? Deus mexe com a natureza, né? Isso. Tá certo? Então, só esses 2 juízos, tá certo? Sim. E aqui o juízo de Sodoma e Gomorra, né? Que também ficou na história que Jesus vai dizer, né? Sobre Sodoma e Gomorra. Vai ter, né? Ai de ti, Betsaida, Corazim, né? Esse Sodoma e Gomorra ficou símbolo de quê? De tudo que é ruim, desobediência, desagradável. Isaías 1, né? Isaías vai usar essa expressão, vós povo de Gomorra, dai-me ouvidos, vós de Sodoma. Não era o povo de Sodoma, né? Claro, era uma analogia, uma simbologia às atitudes do povo de Israel, né? Achei muito interessante também. Exatamente. Tá certo? Essas cidades, elas retratam um mundo de total depravação, né? Isso. De afastamento de Deus, Isso, né? Perfeito. E aí a gente sabe que de Deus vem o juízo também, né? Isso. E Deus, ele tem essa pedagogia do APP, né? Né? Deus é amor, é justiça, mas também é juízo, né? É uma das características, das colunas do Evangelho, o juízo. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê. Aí quem gosta do português, mas, porém, contudo, todavia, no entretanto, quem não crê... É porque a gente muitas vezes se prende, né, quando você vai ler um capítulo, a parte A, né? Mas o especial está na parte B, né? Isso. Então, a parte B reserva-se a parte de juízo, né? De realmente chamar a responsabilidade, né? Isso. As pessoas, né, dentro dessa cultura hoje de ter a Bíblia como uma espécie de livro de autoajuda, né? É só parte A, né? E esquece de ter o complemento, né? Porque existem 3 tipos de amaciante: o de roupa, o de carne e o de ego. O de ego é o pior que tem. É o pior, né? Não tem no supermercado, não, né? Oi? Tem no supermercado, não, né? Tem, não, mas tem um bocado de igreja, viu? Tem um bocado de misericórdia. Tem misericórdia. Para fechar aqui esse bloco, né? As características aqui de Abraão, que eu listei aqui, né? Que Abraão, ele tinha características, né, que o distinguia do ponto de vista espiritual, emocional e físico, né? Apenas para citar alguns aqui, caso algum professor queira pegar como gancho, como complemento. Isso. As características espirituais que o distinguiam no meio de uma geração corrompida, idólatra, né, como citamos aqui, cerca de 1000 deuses, né? Mas ele chamou a diferença ali. Isso. Achou, né, fez a diferença ali aos olhos de Deus, né? Que ele tinha uma fé extraordinária, né? Você vê que quando Deus o chama, né, ele não titubeia, não lança dúvidas, mas ele simplesmente vai, né? Abandonando toda a segurança que ele tinha em Ur dos Caldeus, que era uma cidade, né? Economicamente grande, daquela época da Suméria, né? Suméria. Ali às margens do rio Eufrates, né? Na Mesopotâmia, entre rios ali, né? E a gente está falando aqui de legado, né? Um dos grandes legados do judaísmo, do povo judeu, foi o monoteísmo, né? A religião monoteísta. Quando você estuda história, para quem estuda história sabe, né? O legado de cada povo que deixou, né? E o dos sumérios foi a questão da agricultura, né? Porque eles viviam às margens, né, de rios, né? Que favoreciam isso, e Abraão deixou toda essa segurança para ir para uma terra desconhecida, né? Não era hoje que você tem acesso ao Google, você vai, né? Deixa eu ver lá como é que é essa terra aqui, né? Você tem fotos lá, tem
né? Google Street. Capítulo, Você vê lá, pesquisa de campo, em né? tempo real lá, né? É. Pesquisa de campo não tinha, né? Então, Não, não tem essa facilidade que a gente tem hoje, né? não. Então ele tinha uma fé extraordinária, né? Isso. Ele creu nas promessas impossíveis aos olhos dele, né? Embora fossem impossíveis aos olhos de Deus. Ele foi um filho na velhice, né? Ele Isso. teve um filho na velhice, né? Da qual teve uma descendência numerosa também. Então nós vemos uma série de episódios da vida de Abraão, né, que realmente comprova essa fidelidade, essa fé extraordinária, né? E aí ele também tinha uma obediência radical, né? Saiu da sua terra sem saber para onde iria. Lá em Gênesis capítulo 12, né? Esteve disposto a sacrificar seu próprio filho Isaac, né? Lá em Gênesis 22, né? Também ali provando que realmente era um homem de fé. E eu queria trazendo tudo isso para lançar uma pergunta para a gente finalizar esse bloco aqui, certo? Ele tinha uma intimidade com Deus, ele dialogava com Deus, né? Tinha uma intercessão, e onde ele passava, ele erguia altares. Né? De adoração a Deus. Ele foi chamado, né? Nomeado lá em Tiago 2:23, que a gente já leu aqui, como um amigo de Deus, né? Ele teve uma dependência e confiança total, e confiança na proteção divina, né? E tinha uma vida no altar, né? É o que a gente já falou, que onde ele passava, ele erguia altares e ficou como legado para os seus filhos, né? Foi. E tinha também características emocionais, né? Que ele tinha coragem e ousadia, né? Dizer, não, pai, eu vou, né, seguir esse chamado de Deus, chamado divino para ir para uma terra que eu desconheço, mas eu estou indo porque Deus me chamou, né? Me convocou para essa missão. Porque quando eu digo convocar, você vê que Deus está dando uma ordem, né? Sai, né? Da tua parentela, um imperativo, né? O verbo imperativo, né? Sai da tua parentela, né? E aí, quando Deus chama ele para sair da terra, mas ele na sequência diz, né? Que nele, né, seriam medidas as famílias da terra e que ele seria uma bênção, né? Que Deus tem prazer em abençoar as pessoas que cumprem esses requisitos, né? Isso. Da fé, da perseverança e da obediência, né? Deus tem prazer realmente, de fato, em abençoar, porque Deus, né, detém todas as riquezas em suas mãos, né? Mas aí eu fiz tudo esse... Só para a gente lançar essa pergunta para finalizar esse bloco, porque um colega meu, né, lançou para mim essa pergunta, né, essa indagação, onde na Bíblia está escrito que Abraão era o pai da fé, né? Porque nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus é o consumador da nossa fé, né? Mas eu queria perguntar para você, a Bíblia fala especificamente dizendo que Abraão era o pai da fé ou é algo que foi construído a partir de um hermenêutico, de um exegese do texto bíblico? Bem, pronto, se nós lermos só, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, quem é esse Espírito? Só vamos entender se tivermos todo o escopo de, não é assim? Sim. Da mesma forma Abraão, porque nós já encontramos a história pronta. Porque se esse não for fé, quem melhor para ser o pai da aviação se não Santos Dumont? Lá os americanos vão discordar de mim, né? Alguns tiverem tem que defender o nosso, né? Tá certo? Mas por que essa expressão pai? Algumas expressões, alcunha que nós chamamos, né? Alguns títulos, a Bíblia não diz literalmente que, né? Olha, Deus diz assim, meu filho, Abraão é o pai da fé. Claro que ele não diz, mas está implícito. Isso. Deixa bem claro. Todas essas atitudes é alguém que tem fé, não é assim? Alguém que, digamos, por ser o pioneiro, seu primeiro exemplo de fé. Se fosse a história de Jó, lá em Gênesis, se fosse a história dos 10 leprosos, que ele também tem muita fé, eu diria que seriam eles. Mas, pela ordem cronológica, pela ordem escatológica, pela ordem teológica, ninguém melhor para ser considerado o pai da fé. Tá certo? Porque se fôssemos só que ser um precursor, né? Um pioneiro. Um precursor e um pioneiro, como um grande exemplo. Né? E mesmo assim, mesmo com as suas, falei para vocês, suas virtudes e os seus defeitos, ele foi considerado, então, o que a prova mais clara é que ele tem é colocado na galeria da fé. Qual outro personagem mais citado no Antigo Testamento? No Novo Testamento? Do Antigo citado no Novo. Porque se vocês observarem, Mateus, rapidamente aqui, Mateus ele vai escrever para os seus compatriotas, né, para os judeus, ele quer provar por A mais B que Jesus veio da tribo. Então, Mateus é uma porta de vai e vem entre o novo e o velho, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Porque ele visava muito o destinatário daquela mensagem, né? Houve choro, né? Raquel não queria, né? O Nihama. Isso. Aí volta, para que se cumprisse como aquela porta de vai e vem de salão do filme de faroeste, né? Sim. Ele vai, entra e sai no Novo Testamento, no Antigo Testamento todo tempo. E cita vários nomes, não é assim? Mas uma vez, duas vezes. Mas qual um dos nomes mais repetidos? Pelo próprio Cristo. Abraão,
Um dos clássicos, esse é indiscutível, tu não tem 50... Assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí a turma olhou assim, tu não tem nem 50 anos, tu já viu Abraão? Antes que Abraão existisse. Quando ele fala lá do exemplo, né? Se ninguém adorar, ele pode suscitar essas pedras a filha. Abraão, né? A passagem de Lázaro e o rico foi para o seio de Abraão. Remete a Né? Abraão. E quando vires Abraão, Isaac, Jacó no reino e vocês de fora, Abraão. Faça a pesquisa de campo que você vai ver que é por essas e outras que ele é considerado o pai da fé. E se me perguntasse, se precisasse da minha assinatura, embora na linguagem bem cearense, a minha assinatura nem flói nem contribui, tá bom? Porque já foi... Mas juntando com 10 reais dá para comprar. Dá para comprar um bombom pipe, né? Então, tá certo. E perguntar assim, pastor, Elias, assine aí para que Abraão seja o pai da fé. Onde é que eu assino aqui embaixo? Sim. Tá certo? Isso aí são coisas mínimas, né? Mas Exatamente. assim mesmo. Então a gente finaliza aqui esse bloco, né, sobre Abraão, né, justamente desconstruindo essa ideia de que a Bíblia realmente de fato não traz a expressão Abraão, o pai da fé. A gente extrai isso do contexto, né? Você, Abraão, um pioneiro, né, da história da fé. A parábola do filho pródigo. Pródigo é esbanjador. Procure nos célebres escritores, né, que esse foi um título que foi dado pela função que ele fez. Hoje, o que é mais conhecido? Filho pródigo. Por causa das suas atitudes. Né? Aí, depois eu vou aproveitar e fazer o comercial do livro. Né? Mas aí, dentro desse contexto, Abraão, ninguém melhor do que a fé. Cada personagem vai se destacar por quem? Pelos seus atos. Falou de fé, não tem como não lembrar de Abraão. Como eu falei a priori, sai da tua terra. Vou sair. Para onde? Não sei. Tem que ir como? Tem que ir sozinho. Deixar pai e mãe. Né? Oi? Vai de Uber, vai de quê, né? O quê? Um percurso de 1.200 quilômetros? Na base de animais. Alguns dizem que é 1.400, outros dizem que é 1.600. Estava acostumado a viver em casas, né? Casas. Passar a viver em tendas, né? Isso, você sair de um país, digamos, do primeiro mundo e passar a morar num país, não do terceiro mundo, mas que não tem as mesmas tecnologias para a época. Né? E tudo isso influencia. Sim. Então a gente finaliza aqui esse primeiro bloco tratando sobre Abraão. Espero que até aqui, né, isso tenha sido útil para a sua vida, né? Que sirva de crescimento espiritual, não somente para professor de escola bíblica dominical, né? A gente não está aqui direcionando esse episódio para esse professor de escola dominical, mas para toda a igreja, né, que se sentir de fato tocada, porque esses heróis da fé, né, Abraão, Isaac e Jacó, eles nos trazem grandes lições também e que são aplicáveis à nossa vida. Então, roda a vinheta e vamos ao nosso próximo bloco. Muito bem, né? Que alegria estarmos aqui na companhia agradável do pastor Enéas, né? Sempre muito agradável aqui. Nós já trabalhamos em alguns momentos, né? Na juventude, foi a época que a gente teve contato primeiramente, né? Não sei se o irmão recorda. Recordo. A gente estou estudando lá sobre Romanos, né? Foi Romanos. Né? Romanos, foi muito interessante, né? As dinâmicas e tudo mais. Realmente foi um achado da nossa parte e que a gente possa realmente continuar, né? Essa parceria que é para a honra e glória do Senhor, né? Amém? Então, meus irmãos, aqui nesse próximo bloco nós vamos tratar a respeito especificamente da vida de Isaac, né? Isaac. Tá certo? Então eu queria lançar para o irmão e perguntar o que é que o irmão tem a comentar sobre Isaac, né? Isaac. Se não me falha a memória, Gênesis 25 e 25, reparei se eu estou equivocado, que diz, vocês podem me ajudar também, que hoje eu faço pesquisar no Google, né? Nós temos nossos colegas aqui, né? Você me socorro aí, que vai ser os bastidores aqui. Diz assim, então Isaac ergueu um altar, construiu uma tenda, cavou um poço. Vai dizer assim. 25, 25? Vai parecer 25, 25? Sim. É na história de Isaac, agora eu esqueci o versículo. Não, que fala sobre o nascimento de... O 26, 25, especificamente a história de Isaac. Tá certo? E assim, então ele cavou um poço, primeiro ele ergueu um altar. Sim. Depois ele estendeu sua tenda. 26, né? Oi? É no verso 26, né? Verso 26, né? Agora só ver aqui qual versículo, né? Você já encontrarei, nos ajude. 26. É sobre o cavar o poço? 26, 25. Ah, sim. Pronto, olha o que aqui diz. Para mim, eu resumo a história de Isaac aqui. Sim.
Diz a palavra de Deus, né? Então edificou ali um altar, Uhum. invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Pronto. Existe uma Bíblia chamada Bíblia Explicada, certo? Eu não a tenho mais, mas caso você possa adquiri-la, é muito boa. E ele traz uma informação muito A versão dela, interessante. A versão dela, se não me engano, oi? NA, na versão Não, dela. acho que é a versão corrigida, se não me falha a memória. Mas caso não muda, mas é interessante que ele vai dizer sobre as 3 atitudes de Isaac. Só que eu acrescentei mais uma, não perguntei ele não, viu? Tá bom? Que diz, olha, resume toda a história de Isaac. Porque Isaac, ele estava na terra dos filisteus, os irmãos conhecem a história dos poços, Sim. e ele foi expulso de lá, não foi? Foi expulso de lá. E agora ele vai para o deserto. Quando chega lá no deserto, versículo 26, capítulo 26, versículo 1, diz assim, ó, sobreveio à terra uma fome além da primeira, pior do que a situação do pai dele. Mas aí o legado, né, de ver o seu pai fazendo altares em momentos difíceis. A primeira atitude dele é Isso, ó, o altar, né? sobreveio àquela terra, versículo 1, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso Isaac foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus. Não foi? Uhum. Lá em Gerar. Sim. Mas olha o cuidado de Deus aí, a recomendação de Deus. E o Senhor apareceu-lhe, assim como aparecia para Abraão, olha o legado, e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mas aí também Abraão repete alguns erros, ou Isaac. Mas aqui, depois que ele foi para lá, aconteceu toda a história dos poços, muito bonito, não é? A história dos poços. Mas aí o resumo aqui, você me perguntando sobre Isaac, né? Nós temos muita simbologia de Isaac como o noivo de... Né? Mas eu quero chamar a atenção nesse versículo. Então, Isaac, lá no deserto, né? Edificou ali o quê? Um altar. Primeira coisa, primeira preocupação dele, comunhão com Deus. Mesmo em meio a, digamos, vamos usar a expressão decepção de estar em uma terra produzindo, ser expulso de lá, tá certo? Ter cavado o poço, ter persistido, mostrando paciência, né, assim, perseverança. Aí agora ele vai para um local, tá certo? Sim. Olha aqui, e ele diz, a primeira coisa que ele faz, então Isaac edificou ali um altar, só que só invocar o nome edificar um altar não é o suficiente. Muitos cristãos edificam um altar, no sentido de, qual sentido? Ter essa denominação, ter, sabe, o seu grupo, ter, digamos, aquelas pessoas que comungam da mesma ideia, é o seu altar. Mas ter um altar é uma coisa. Mas religiosidade. Até aí tudo bem, mas o que vai mais um pouquinho é porque a questão não é só edificar um altar, é invocar o nome do Senhor. Uhum. E esse invocar o nome do Senhor é não ter vergonha daquilo que ele é. Alguém que é estrangeiro, eu tive a experiência de passar alguns dias por 2 vezes lá na Colômbia, né, e as pessoas percebiam só você falar já saber, isso aí não é brasileiro. O idioma é diferente. A gente veio conversando no metrô, as pessoas paravam para ouvir a gente. Parecia algo, sabe? Né? Porque chama a atenção. Agora esse rapaz aqui é peregrino. E ele chama a atenção porque ele cava, a primeira coisa que ele faz, ele edifica o altar. Só que um altar sem invocar o nome do Senhor, que eu quero só esse versículo, tá bom, para nós resumirmos toda a história de Isaac. Edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor. Depois que ele fez isto, ele vai fazer o quê? Armou ali a sua tenda. Agora, cuidado com a família. Primeiro, vertical, cuidado entre ele e Deus, e agora com a família, no caso a esposa. Tem pessoas que só querem comunhão e esquecem da horizontal. Vertical e horizontal. Altar, não é assim? E agora tenda. Sim. Olha aí. Depois que ele fez isso... Prioridades, né, também. As prioridades. Depois da tenda, o que foi? E seus servos... Acabaram ali mais um, aqui diz aqui é século XXI, mais um poço. Como é que diz de vocês? Por que mais um? Porque havia cavado quantos? 3, não foi? Sim. E onde eu quero chegar, quero ser rápido, não quero ser prolixo, mas observamos o seguinte. Depois que ele cava, ele está onde agora? Está em Beerseba, confere, ó. Versículo 23. Depois ele subiu dali e foi para onde? Beerseba.
confere? Uhum. Beleza. Ele não está mais em Gerar, né? Certo. Está lá onde a plantação era boa, estava tudo ok, estava uma bênção lá. Aí chegaram para ele e disseram, olha, no linguagem cearense, vai-se embora, pega o beco, Pega bem. né? Pega a BR, desce a rampa, né? Não vazar aí. Dá vazando, puxa o carro, né? Sela o TED, né? Linguagem bem cearense, vai-se Tá embora. lavando, né? É, tá lavando, né? E ele fez isso, tá bom? Irmão, vocês perdoem, viu? Depois piora mais. Vamos lá. E o Senhor apareceu-lhe, olha aí, versículo 24, na mesma noite disse, eu sou o Deus de teu pai. Eu não fui, eu sou. Sim. Teu pai Abraão. Não temas, porque eu estou contigo e te abençoarei e te multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Olha aí. Aí vamos lá. Entendendo o versículo 25, aí quando você chega no versículo 26, ó, você encontrar, olha, vamos lá, resumindo, Isaac, herdando de seu pai o desejo o costume, né, a tradição, que também faz parte, boa de fazer um altar, repetindo as atitudes de seu pai, o legado, cuidando da família, no caso a tenda, e só que diz o seguinte, e seus servos cavaram mais um poço. Mas se você observar um carinho comigo aqui, ponto final, não é? Confere? Confere. Falou se deu água ou não? Não. Não, né? Pronto, deixa aí stand-by, vamos lá. Versículo 26. Então Abimeleque, quem era Abimeleque? O rei de Gerar. Rei de Gerar. Veio para quê? Para encontrá-lo com Azalte, o seu amigo, e Ficol, chefe do exército. Já pensou? Chegou lá bem, sabe, bem representado, não foi? Olha aqui o coração tá entre linhas aqui, viu? Coração de Isaac. Isaac perguntou-lhe, por que viestes encontrar-me, visto que me tratastes com hostilidade e me expulsastes? As outras traduções são mais românticas, sabe? Essa é mais direta. Aí, versículo 28, olha aí, o exemplo. E eles responderam, temos visto claramente que o Senhor está contigo. Olha aí. Aí resume toda a história de Isaac, que o Senhor está contigo. Pelo que dissemos, façamos agora um juramento entre nós e ti. Vamos fazer uma aliança contigo. Qual era a aliança? Ó, versículo 29. Tu não nos fará mal. Como é que um homem só com uma mulher e uma cachorrinha vai fazer mal para os outros? Uhum. Tudo bem que ele tinha gado, né? Tinha lá suas posses. Mas na linguagem bem cearense, ele tinha condição de encarar Não era um pessoal treinado para confronto. Tá entendendo? Olha como quando Deus está no negócio, né? Olha aí, assim, olha, vamos fazer aqui um pacto. Temos visto que Deus está contigo, meu irmão. Claramente. Né? É claramente, é nítido, é notório, é visível, é plausível. Então, não vamos discutir. Aí foi que ele pensou, não posso com ele, vou me unir com ele. Ó. Tu não nos fará mal, assim como nós não te tocamos. Tudo bem que não tocou, né? Mas você tratar bem a pessoa é uma coisa, né? Mas mandar embora é outra, né? Sim. Mas te fizemos somente o bem e te deixamos em paz. Agora, tu és o bendito do Senhor. Então Isaac ofereceu-lhe um banquete, eles comeram e beberam. Para quem estava meio amargurado, né? Já houve reconciliação, já houve um pacto, já houve banquete. Nunca ouvi dizer que alguém faça banquete para inimigo, faz para amigo. Olha aqui Deus trabalhando no negócio. Agora que me chama a atenção é o versículo 31, que diz, levantaram-se de manhã, cedo, e juraram um ao outro. Depois Isaac os despediu, e eles se despediram dele em paz. Agora o versículo 32. Nesse mesmo dia, os servos de Isaac, qual o mesmo dia? O dia que eles vieram, confere? Confere. Isaac vieram e deram notícias acerca do poço, que haviam cavado, dizendo-lhe, achamos água. Quando foi que o poço deu água? Depois de todo esse processo. Então tem crente que tem, anotem aí, viu, queridos? Tem crente que tem Pega altar. Aí, né? Daqueles irmãos, né? Tem crente que tem altar, que invoca o nome do Senhor. Alguns pregadores tem gente que já pegou. Tem tenda, tem poço, mas o poço está seco. Talvez esse poço esteja seco porque precisa de perdão. Foi o que aconteceu aqui. Então, Isaac, para mim, esse texto aqui, ele resume a história de Isaac. Altar, invocou o nome do Senhor, tem tenda, tem poço e agora tem água. Tudo que ele precisava para manter a comunhão com Deus, a vida espiritual, a vida matrimonial, certo? E a vida social. Glória a Deus. Né? Tudo isso pelo perdão. Então tem crente que tem o poço está seco.
é faltando perdão. E aí, Então, se você me perguntar... quando nasce água, não é águas amargas. Né? Isso, quando você me perguntar, né, que ele não cavou uma poça. Poça é rasa e sujo, é poço. A diferença é Mais grande. profundo. A letra mudou muito, né? Tá certo? Então, se você me perguntar, irmão Enéas, resuma a história de Isaac, resumir. Muito bonito nessa passagem que fala sobre não somente o cuidado de Deus, mas acima de tudo a atitude que Isaac tomou, né? Isso. Porque a necessidade primeira dele ele era por água, né? Isso. Mas você vê que ele toma atitudes totalmente contrárias, né? Alguém que vai estar com sede, vai cavar um poço, mas ele ergueu o altar, né, irmão? Depois, né, invocar o Senhor, cuidado com a família. Isso. Aí só depois, todo esse processo, né? Processo. Pacificação ali, ele encontrou aquilo que ele buscava, que era a água, né? Primeiro cuidado dele, né? Às vezes, vamos ser sinceros, a gente está planejando, empolgado, vamos viajar, tá bom, amém, né? E às vezes não cuidar assim, vamos pelo menos orar aqui para o Senhor nos guardar, nos levar em paz. Isso. Alguém chega, a comida está à mesa, né? Aí na linguagem bem cearense, ele cai para cima feito mosquito em manga podre, sabe? Né? Aí não dá tempo nem orar, tá entendendo? Aí depois que vai lembrar, não, calma, vamos orar primeiro. Né? A Isaac nos dá esse exemplo. Então, se você me perguntar sobre Isaac, podemos falar sobre ele estava ali orando, o capítulo 22 também, que podemos pegar um gancho, que eu também já falamos sobre isso. Isaac também dá outro exemplo, ele era forte o suficiente para levar a lenha, porque foi que Deus colocou, Abraão colocou sobre seus ombros. Abraão talvez tivesse uns 125 anos, no mínimo, ali, que as pinturas, as figuras de um rapazinho de 17, mas na cultura judaica talvez ele tivesse uns 25, que seria a ideia de um jovem, tá certo? Então, quem estaria apto para carregar a lenha? Então, sempre costumo dizer, Isaac estava o quê? Era forte o suficiente para carregar a lenha, mas também era inteligente o bastante para saber que o culto estava faltando alguma coisa. O que estava faltando no culto? O sacrifício. E inteligente o bastante para saber que o sacrifício seria ele. Ele não era idiota, ele já havia percebido já. E a quarta coisa, obediente o bastante para se deixar ser amarrado. Porque se fosse eu, opção A, ou eu corria, dava um olé no velho. 2, gritava pro socorro, tinha dois camaradas lá embaixo, socorro, o velho endoidou, quer me matar. Ou me agarrava com ele, vai matar outro. Eu não. Mas a Bíblia diz que ele deixou ser amarrado. Sim. Né? Tá certo? Então, eu pregando isso para jovem, né? E eu falando isso, deixou ser amarrado. A Bíblia diz que Abraão o amarrou, então ele já estava sabendo que ele seria o sacrifício. Então não adianta ser esperto, inteligente e forte se não for obediente. Isso. Outras lições Isso que Isaac nos dá. Já demonstrava o caráter de Isaac, né? Isso. Já no caminho ali, né? No caminho. Poderia ter abrido mão, ter corrido, né? Mas ele sabia que, né? Aquela pergunta que ele faz, né? Onde está o cordeiro para sacrifício, né? Pronto. E aí também já traz ali uma ideia da personalidade da fé que Isaac também tinha. Nós encontramos o Isaac forte o suficiente para carregar a lenha, inteligente para saber que estava faltando algo no culto, né? Esperto bastante para entender que era ele que seria o sacrifício, mas obediente ao ponto de se deixar ser amarrado. Isso. 4 características, tá bom? Se os pregadores quiserem usar essa ideia, tá bom? Já pega, né? Já anota aí, né? Então, eu queria só, para finalizar esse bloco, a gente correr um pouco mais, né? Para ficar muito extenso o nosso episódio. O comentarista fala que na lição 1, e me chamou a atenção, eu destaquei aqui, né? Embora trate sobre Abraão, mas também que quando a gente já leu aqui, que Isaac, né, Deus para ele para não descer para o Egito. Né? Normalmente, Egito, apesar de ser um local, né, de idolatria, mas muitas vezes é também como local de refúgio, né? E aí o comentarista comentando aqui também falou da diferença entre, muitas vezes, para descer o Egito, né? Que é muitas vezes local de idolatria, mas também às vezes é local de escape, né? Ou subir para Canaã, que é a terra que manda leite e mel. E essa dicotomia, essa diferença, né? Queria que o irmão pudesse explanar alguma coisa sobre isso. Pronto, vamos lá. Ó. Até falei isso. No comentário, a Bíblia fala, né? Fala para descer para o Egito. Né? Como se fosse um retroceder, né? No caso aqui, só que no caso aqui do capítulo 26, diz que aconteceu, ó, e o versículo 2 do verso do capítulo 26, e o Senhor apareceu-lhe e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Tá certo? Aí, dependendo do contexto, por exemplo, se você olhar a história de José vai dizer para os irmãos, quando se apresenta para os irmãos, vai dizer, olha,
Não foram vocês que me trouxeram para cá. Uhum. Foi um plano superior, um plano divino. Foi Deus que, né, mexeu as águas, que, digamos, que fez esse roteiro para que nós fôssemos preservados. Então, o Egito, naquele contexto, é preservação. Sim. Mas aí, nessa dicotomia, precisamos entender o seguinte, até se tornou até jargão, né? Não são os lugares, são as nossas atitudes. Por exemplo, Pedro, ele estava à beira da fogueira, na noite fria, na noite que Jesus foi traído, preso. Era um local bom? Era, para se aquecer, era um local de refúgio. Só que ele estava foi ali que ele negou Jesus. Sim. Então a questão não foi o local, foram as suas atitudes. Irmã Inês, como é que você me prova isso? Olhe para Paulo, capítulo 28 de Atos, também estava à beira da fogueira numa noite chuvosa. Mas ao invés de negar Jesus, o nome do Senhor foi glorificado. Então, uma fogueira, um local de refúgio, mas um coração mudado. Então, depende do contexto, nesse caso do Egito, às vezes pode ser lugar de refúgio, mas devemos ter o cuidado que quando já chegamos em Êxodo, no embate, no debate de nosso amigo Moisés com o faraó, faraó dá 4 propostas aparentemente boas. Ele vai dizer, vocês vão, mas adore aqui mesmo no Egito. Olha aí, é o perigo. Sim. Depois ele vai dizer, vocês vão, mas não vão muito longe, não. Depois ele vai dizer, vocês vão, mas deixe a família, os menininhos, os buchudinhos, deixe as crianças, deixe as mulheres. Para quê? Quando ter saudade, volta. E por último, se vocês vão todo mundo, mas deixe os animais, vocês vão ficar com fome e vão voltar. O pensamento do elemento era esse. Sempre estar com eles, né? Aí nosso amigo Moisés se zangou e ele vai dizer assim, não, linguagem cearense, ele vai dizer assim, olha, se tu aparecer aqui, tu morre, dizendo para Moisés. Não aparece na minha frente, mas não tu morre. Aí nosso amigo Moisés vai dizer assim, pelo contrário, sou eu que nunca mais vou ver a tua cara. E se cumpriu, não foi? Foi. E fique sabendo que aqui no Egito não ficará nem um casco de animal, vai ficar. Até o caixão de José pegar e levar. Foi levado embora. Não foi nem um casco, não foi nada. Então, depende do contexto, ele pode ser um lugar de refúgio. Sim. Tá certo? Mas a questão não é refúgio, a questão, nosso amigo Pedro foi se refugiar num local, na fogueira. E ali ele negou a Jesus, não foi? E ele negou a Jesus rapidamente, para não fugir do contexto, ele negou a Jesus, porque há três formas de negar a Jesus. Passivamente, ostensivamente ou farisaicamente. Marcos diz que ele praguejou. Na linguagem cearense, ele diz assim, eu não sei, nem quero saber, tem raiva de quem sabe. Foi? E essa é a forma ostensiva, não conheço. Depois ele negou as 3 coisas ao mesmo tempo. Que forma é essa? Passivamente. Quando é que nós negamos a Deus passivamente? Quando nós concordamos com muitas coisas, somos passivos. Não, deixa para lá. Não temos coragem de levantar a bandeira e dizer, não concordo. Nem que me coste a cabeça. Tá certo? E a última, que é a pior, que é a farisaica. Diz que é honra com os lábios, mas o coração está longe. Então, a questão não é o local. Eu preguei isso na quinta-feira. Assim. A questão pronto, eu vou resumir um jargão de muitos pregadores. Paraíso, Adão faz bobagem. No deserto, o Senhor usa a palavra e vence o inimigo. Pronto. Essa é a ideia. Então, dependendo do contexto, pode ser lugar de refúgio. Foi um local que Deus preservou a nação de Israel. Entraram aproximadamente 70 pessoas, juntando tudo 430 anos. Desses 430, sai quase 2 milhões de pessoas. O próprio exemplo de Cristo, né? Quando ele escapa da perseguição, né, de Herodes. Foi para onde? Para o Egito. Né? Para o Egito. Para se cumprir do Egito, chamei o meu filho, né? O meu servo. Então, dependendo do contexto, pode ser local de escape. Agora, trazendo para uma linguagem mais poética, né? Usamos como símbolo do mal, usamos como símbolo do mundo, não é assim? Mas, dependendo do contexto que nós acabamos de ler, aqui diz, olha, numa linguagem cearense, aconteça o que acontecer, não deixa para o Egito. E acima de tudo, né? O Egito não é local de permanência, né? Isso. Fixação de residência, né? Exato. Algo momentâneo. Vai ter que voltar. E a prova maior, números 11, a reclamação do povo. E vai dizer o quê? Números 11. E o populacho, algumas traduções chamam populacho, outras chamam vulgo, outras chamam estrangeiro. E os estrangeiros que estavam no meio do povo sentiram saudade do Egito. Aí, por que não sucesso para cá? Temos saudade da comida que nós tínhamos lá em abundância. Aí vai dizer, até citar o nome da comida. Nós comíamos fartamente.
E aqui não tem outra coisa, nós estamos com fartio desse desprezível maná. Olha como o negócio foi sério. Desprezível maná, ele chamou, né? Então, que o Senhor nos guarde, né? É verdade. Certo? Então, comentando isso, a gente finaliza aqui esse bloco, né? A respeito de Isaac. E a gente já passa a vinheta para a gente ir para o bloco, né? Que vai tratar especificamente de Jacó, né? E dos conflitos familiares que ele passou, que ele enfrentou, né? Então, não saia daí, fique conosco aí. Já estamos finalizando e espero que tenha sido bem para você até aqui esse episódio, né? Se você for sair, pause o vídeo, né? Compartilhe esse link com outra pessoa, mas volte aqui para acompanhar o final desse episódio, que certamente tem sido bênção para quem está acompanhando até aqui. Amém? Bênção, meus irmãos, que alegria, né, contar ainda com a sua participação aqui conosco ao longo deste episódio. Então, nesse episódio aqui já, o antepenúltimo, né, o penúltimo bloco, o próximo já é das considerações finais. Queria, de forma muito rápida aqui, lançar uma pergunta, né? Tem alguns questionamentos aqui, mas para ser mais objetivo, né? Até porque a gente tem como mote principal aqui estudar de forma genérica, né, de forma mais panorâmica, que é a revista do trimestre, mas eu vou tratar aqui de algumas características desses personagens. Eu queria perguntar para o pastor Enéas, né? O que a trajetória de Jacó nos ensina sobre caráter, franqueza e tratamento divino, né? Especialmente porque a sua trajetória fala também de um processo de mudança, né? Eu queria perguntar como assim a vida, né? O processo Deus desenvolvendo na vida de Jacó nos traz esse ensinamento acerca de caráter, né? De experiência, né? De franqueza e acima de tudo de tratamento divino, né? Como você falou, o significado do nome Jacó. Bem, ficou de forma folclórica, né? A ideia é que literalmente a palavra Jacó, ou Jacob, significa ladrão, usurpador, enganador. Os irmãos podem pesquisar que a etimologia da palavra é aquele que vem agarrado ao calcanhar. Sim. Tem aquela linhagem teológica que Deus escolheu um e abandonou, né? Jacó e Esaú, mas não quero entrar nesse mérito. Com relação a esse processo de tratamento, já começa, digamos, olharmos para a família, a gente fala muito, né, ministra muito para casais, para a família, aquele caso teve aquela predileção, a Bíblia diz que Raquel amava mais quem? A Jacó, e Isaac mais Esaú. Cada um fazia, né, o gosto do pai, o gosto da mãe. Sim. Aí é um problema muito grave que acontece nas famílias, de ter a predileção pelos filhos, tá certo? E começa o caso da bênção ali, né? Que ele já chega disfarçado do seu irmão, tá certo? Que ele é o cara com um pseudo corpo de um, mas a voz do outro. Aí o velho diz, olha, deixa eu olhar aqui, né? Ele tava assim, que a vista não estava boa, ele vai dizer, olha, peraí, aqui é a pele, né? Aqui é Esaú, mas a voz é de quem? É de Jacó, né? Infelizmente, como que se refere a caráter, tem crente que ele é um crente dublê. Tá entendendo? Ele vive uma vida de perigo, mas não é a dele. Vive a vida dos outros. Tá certo? Tem crente que tem a vida de dublador. Sabe? Ele empresta só a voz para o outro. Sim. Tá certo? Tem esse cara, né? A voz do dublê e a voz do dublador, né? Sim. Então, ele vive uma vida que não é dele. Tá certo? Então, esse cuidado do caráter de Jacó, ele vai sendo moldado. É tanto que eu digo isso, que nós vamos encontrar em Gênesis, também eu quero resumir esse texto. Nós temos toda a trajetória, né? Agora ele foge, ele sai do conforto da casa, vai para o deserto, e eu costumo dizer isso, parece um trocadilho, parece brincadeira, mas Deus tem um método de trabalhar. Se nós olharmos para Jacó, ele fugindo, ele ao relento, ele vai dormir, ele dorme com a pedra na cabeça. Travesseira. Não foi? Com a cabeça na pedra, confere? Sim. Deita a cabeça sobre a pedra, tudo indica que ele talvez escondesse a cabeça entre as pedras, essa é a ideia principal. Algum atentado, alguma coisa, ele não sabia se proteger. E ali ele vê os céus abertos, confere? Uma visão maravilhosa. Já o nosso amigo Estevão, ele vê os céus abertos, mas foi com pedra na cabeça. Outro foi com a cabeça na pedra.
Sim. Aí ambos viram o céu aberto. Sim. Então Deus tem uma maneira de... Às vezes o cara se empolga e diz assim, eu quero ver os céus abertos e tal. Aí Deus olha assim, meu filho, você quer ver os céus abertos como? No estilo de Jacó, né? Sim. Ou no estilo de Estevão? Importante, né? Cabeça na pedra ou pedra na cabeça? Você escolhe aí. O importante é que você vai ver os céus abertos, né? Mas eu prefiro a primeira opção, né? Sim. Mas vamos lá, onde que eu quero chegar? É que, assim, isso é um momento de heresia, tá bom? É que o tratamento, Deus vai tratando com ele, né? Ele vai, digamos que, pagar na mesma moeda, o tio dele não tinha nada de bobo, não é assim? E ele, quando chega rapidamente, que eu quero ver com os irmãos, é o capítulo de número 32, finalzinho do capítulo, o capítulo 32 e o capítulo 33 de Gênesis, que vai, digamos, assim como eu fiz com a história de Isaac, né? Eu quero fazer também com a história do nosso amigo Jacó. Primeiro, vamos lá. Ele soube, depois de muitas bênçãos, e agora eu tinha quantos filhos? Por enquanto, 12 filhos e uma filha. Ainda faltava nascer Benjamim, né? O Benjamim. Tinha lá os 12. Ele fez uma estratégia muito interessante. Quando ele soube que seu irmão vinha ao seu encalço, o irmão dele vinha para quê? Para dar um beijo nele? Não, vinha para matá-lo. A princípio, não. A priori, não. Aí vamos compreender, olha aí como é que Deus vai trabalhando. Foi o que ele fez. Ele disse, olha, eu vou dividir aqui em bandos, a metade da família vai para um lado, metade vai para outro. Porque se caso meu irmão ataque um lado, a outra escapa. Sim. Né? É um método usado que eu achei... Estratégia, né? Estratégico. Por exemplo, o Celso Portiolli, ele dizendo que ele nunca viaja de avião com toda a família. Ele paga a passagem, tá bom? E manda ele vai em um e a família vai em outro. Eu disse justamente por isso, porque se acontecer um infortúnio, não morre toda a família. Momento de curiosidade também, né? Câmera. Momento de curiosidade também, pegando esse gancho, né? Do Celso Portiolli, curiosidade aqui para os irmãos que nos acompanham, né? A família real britânica também não viaja no mesmo voo, né? Isso. Porque eles têm uma linha sucessória, né? Então, todos os, né? A linha sucessória daquele voo, né? Supomos um acidente aéreo, né? Eu tenho uma experiência que quando nós fomos de Bogotá para Medellín, no máximo 25 minutos de voo. Teve uma turbulência lá que eu pensei, pronto, tchau, e acabou. Adeus, tia Chica, eu vou, né? E só que se Deus livre tivesse acontecido isto, na linguagem cearense, estava eu, os 3 filhos, tá entendendo? E a esposa, tinha... O neto Não, tá entendendo? Então, onde que eu quero chegar? Que ele vai dividir aqui a família, vamos correr aqui um pouquinho, e ele vai ficar só. Ele já havia feito 2 coisas, orado a Deus e enviado presente para o seu irmão, que era um método de mostrar subserviência. Ele manda presente para o seu irmão, para aplacar o furor do seu irmão. Ele vai orar a Deus, pode observar todo o capítulo 33, capítulo 32. E agora, no versículo 22 do capítulo 32, Jacó luta com um anjo. Algumas traduções lutam com um anjo, né? Só que diz que é um varão. E agora? É um varão ou é um anjo? É um homem? Aí só quem vai responder isso é a própria Bíblia. Osés, capítulo 12. Osés fecha a questão quando diz que era um anjo. Pronto, se Osés disse a palavra de Deus, quem sou eu na fila do pão? Para reclamar, né? Fechou, tá bom? né? Resolveu a questão, pronto, não tem mais problema. Então eu costumo dizer que aqui aconteceram 3 encontros. Diz assim, ó. Isso aqui é um pensamento meu. Ora, ele está sozinho. Aparece alguém desconhecido. Ele está protegendo a família. O que ele vai pensar o quê? Deve ser um inimigo. Um enviado mensageiro do meu irmão. Uma coisa certa. Matar minha família não vai não. Deixa eu me agarrar com ele aqui. Esse foi o pensamento de Jacó. Tá certo? Pessoa, pela lógica, vem um camarada desconhecido. Ele está morrendo de medo. Já separou a família para se matar um e aparece um camarada esquisito. Ele se agarrou com ele aqui. Peraí. Vamos brigar aqui até dizer chega. Acho que no início ele pensou isso, né? Foi. Da luta que dura a noite até a alma. Isso, né? Ó. Aí, vamos lá. Versículo número 26, né? Deixa-me ir. Então, quando viu que não perseverava na luta contra ele, versículo 5, tocou a conjuntura da sua coxa. Então, se você ler todo esse contexto rapidinho, do versículo 22 ao 32, você vai entender o seguinte: Jacó encontrou-se com Deus e ele precisou lutar. Somos nós, nos encontramos com Deus, através da palavra de Deus, o Espírito Santo nos alcançou, e a nossa transformação é palotina, é uma luta, é uma briga. Tome a cada dia a sua cruz. Renúncia. O leão que você não matou hoje, amanhã tem 2.
Tá certo? Tem gente que não quer mais nem matar o leão, né? Diz o céu, tomado por esforço, né? Isso, tem gente que tenta tomar até achar mais o leão, né? Mas tem que matar. Aí ele encontrou-se com Deus, depois ele encontrou-se com ele mesmo, precisou mudar. Mas seu nome? Jacó. Opa, não é mais Jacó, não. E depois de ter encontrado com Deus, ter encontrado com ele mesmo, pula para o versículo capítulo 33, agora ele vai se encontrar com seu irmão. Agora ele vai encontrar o que o irmão vai avistar, não é mais um Jacó. É alguém transformado. Já imaginou a cena? Alguém com quadril quebrado? Um fêmur quebrado? Conjuntura da coxa onde? No fêmur. No quadril. E a Bíblia diz que ele se curvou 7 vezes diante do irmão. Qual é o grau de dificuldade que esse rapaz viveu? Quando o nosso amigo Jacó levantou os olhos, versículo 1 do capítulo 33, e viu que Esaú estava vindo com 400 homens, então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as 2 servas, não foi? Aí, vamos lá. E Raquel e José por último, botou os que ele mais amava. Benjamim não havia nascido, né? Olha aí. Tá certo? Sim. Eu não vou entrar no mérito da questão ali, que até aí teve predileção, mas não vai dar tempo para nós comentarmos. Mas olha aí. Versículo 4. Então Esaú correu ao seu encontro. Por que Esaú correu ao encontro dele? Porque o pobre do Jacó já não tinha mais condições físicas nenhuma de se aproximar dele. O homem estava quebrado. Isso. Abraçou, lançou-se ao pescoço dele e o beijou, e eles choraram. Para quem vinha matá-lo, olha aí a mudança. Sim. Então, eu costumo dizer, olha aí, outra dica de pregação, viu? Os 3 encontros de Jacó. Encontrou-se com Deus, precisou lutar. Encontrou-se com ele mesmo, precisou mudar. E encontrou com seu irmão, precisou receber perdão. Então, resumo a história de Jacó aqui, né, nesse capítulo. Amém. Alguma mudança. Aí os demais, são muitos detalhes, né? Mas é alguém que o caráter mudado. O irmão mencionou realmente, de fato, resume, né? Isso. Toda a história de Jacó, que foi permeada, de certa forma, de alguns conflitos desde o nascimento lá, né? Isso. E talvez, para muitos ali, era a sentença dele, né? Ficar com aquela peste de enganador, né? Do usurpador, tomando aquilo que não lhe pertencia. Mas você vê que nesse episódio que o irmão narrou aqui, é uma transformação, né? Quando ele tem esses 3 encontros aqui, né? Desemboca, finaliza ali, né? Nesse encontro, né? Entre ele e Esaú, né? E ambos ali choraram, simbolizando que o perdão havia sido concedido, né? Tanto que a prova é que quando o Abraão morre, ambos se encontram no sepultamento não foi? Estavam ali. Cada um foi viver a sua vida, mas houve uma solução. Tanto que você encontra um Jacó, já Israel, tão mais maleável, tão mudado, que quando, naquela estratégia dos irmãos de José, para reter os seus irmãos, né? Fica com um lá, vamos prender esse aqui, é espião, não é? Todo aquele enredo, ele chega e vai dizer, pai, né? O homem lá disse que nós somos espiões, exigiu que levasse um mais novo, mas meu filho, um já não existe mais, e se levar esse agora, não é assim? As minhas cães, né? Meus cabelos brancos vão descer com foi até poético, né? Vai descer a sepultura. Aí, pai, mas não tem jeito, mas já que é assim, leva um presente para esse rapaz, um pouco de bálsamo, né, um pouco de mel. Aí ele ficou preocupado, né? Aí aconteceu tudo isso e no finalzinho da história ele fica sabendo que tem que ir para descer para o Egito com a família, que vão mandar buscá-lo. Ele disse assim, o Senhor apareceu a Jacó e disse, Jacó, Jacó, não temas em descer para o Egito. Isso. Encontramos um homem já bem mudado, né? Bem mudado, amadurecido. Aquelas decisões que ele tomava, até de forma impensada, imatura, né? Você vê que nesse final já amadurece nas suas decisões, né? É verdade. E aí, se os irmãos quiserem aprofundar mais acerca da vida de Jacó, né? Acompanha aí, ao longo desse trimestre, as aulas 9 até a 12, né? Isso. Fala aqui especificamente sobre Jacó. Você vai ter a oportunidade de aprofundar mais nessa temática, né? Principalmente a lição 10, né? A experiência transformadora de Jacó. Que a lição que está aqui no meio, né? De enganador a homem de honra, a lição número 11 também, né? Aí. É bênção. Então, meus irmãos, já finalizamos aqui esses blocos, né? Tratamos aqui a respeito desses personagens, né? Esses homens que o comentarista fala aqui, a Bíblia mesmo menciona que não eram dignos, né?
o mundo não era digno deles, né? E o legado que eles deixaram. Então, aqui a gente teve esse objetivo de trazer uma exposição mais geral, né, sobre essa lição, que certamente vai ser bênção para aqueles que participarem ativamente da Escola Bíblica Dominical de Formacida, né? Então, meus irmãos, passa a vinheta, já vamos para o bloco das considerações finais. Então, pastor Enéas, homem do coração de Deus, amado de Deus, amado do coração de Deus. Deixa eu resolver essa questão, esse enigma. Essa frase, eu peguei de um livro de Kay Arthur, um escritor, chamado Amados, do coração de Deus, né? Do seu coração para o coração de Deus. Mais ou menos assim, é um devocional. Aí eu peguei essa frase, tá bom? Fiz uma modificação e eu uso muito como Amados do coração de Deus. Pois é. Por isso que quando você manda aquela divulgação do seu livro, né, tinha lá Amados do coração de Deus. Isso é bem a cara do pastor Enéas, né? Pastor Enéas, assim, eu queria, de antemão já vou finalizar aqui, agradecer essa parceria, esse convite, né, que você aceitou de forma, né, sem qualquer impedimento, que Deus recompense, mas eu queria, para a gente já caminhar para o final, pedir uma palavra final aqui para todos aqueles que nos acompanharam ao longo desse episódio, né? O que você deixaria de mensagem aqui para quem está nos acompanhando, né? Resumindo, tudo foi trabalhado. A lição, né, a reflexão é que tenhamos a fé e a resiliência de Abraão, tenhamos a paciência e a longanimidade de nosso amigo Isaac, sim, e que tenhamos a transformação nas nossas vidas, como foi feito em Jacó. Usando essas três coisas: fé, resiliência e transformação que nos guia. E algo que parece simples, mas não é. Quase que há 20 anos, estava eu em um culto no Congresso de Senhoras, e eu me ajoelhei para orar, e chegou uma irmã, sentou-se perto de mim, e disse: Pastor Enéas, isso há quase 20 anos, eu lhe vejo pregando por trás de muitas câmeras. Temos 3 aqui já. Pastor, onde foi? Foi uma congregação lá na Água Fria, tá certo? Lá no final, se você, o nome daquela rua ali principal, não sei, tem até a Guerra da Canaã, bem grande. Aí você vai direto naquela rua, no finalzinho da rua, na comunidade, é a igreja do pastor amigo meu. E foi ali, há 20 anos, que essa profecia está se cumprindo hoje. Né? Pensou, né? 20 anos. A gente fica muito feliz, né, pastor Enéas? É um amigo. Amém, muito obrigado. Deus nos proporcionou, e de ser esse instrumento, né, a concretizar aquilo que Deus, né, já prometeu. E a gente está falando aqui tanto de promessas, né? Promessas e tudo, propósito de Deus na vida dessas pessoas, Abraão, Isaac e Jacó. E Deus é isso, irmãos. Deus é aquele que realiza propósito e projeto na vida das pessoas, né? E o que a gente passa aqui de ensinamento ao longo desse episódio é que a gente não deve viver uma fé superficial. Isso. Né? Mas uma fé, acima de tudo, que se manifesta na prática, né? O irmão contou aqui sobre o seu testemunho também. Eu queria compartilhar aqui o testemunho de vida, né? Amém. Eu gosto de trazer à memória esse testemunho. Que, à época eu não tinha consciência, né, do que era, mas eu tinha por volta de 5 anos de idade e contraí uma hepatite, né, muito, muito grave, muito severa, e eu fui junto com a minha mãe ao hospital, né, e aí eles me deram lá um diagnóstico, né, finalístico, né, assim, disseram que eu tinha no máximo 6 meses de vida, né, mais paliativo, né. Mas nesses momentos de dificuldades que a fé ela se manifesta, né? E a minha mãe, de forma muito sábia, né, buscou a oração, e eu estou aqui, né? Glória a Deus. Sendo mediador desse podcast. Que privilégio. Também, né, tendo esse privilégio também de compartilhar da parte de Deus e testemunhar acerca do que Deus faz na vida do homem e da mulher, né? A gente fala desses homens aqui que já são do passado, né? Já viveram sua história, já deixaram o seu legado, mas nós também hoje somos chamados a também deixar o legado. Né? É verdade. Deus opera propósito na nossa vida que a gente também possa testemunhar para outras pessoas, Isso. imprimindo nessa também um legado. Né? Isso. Esse legado, né, de transformação, de libertação, porque no final o que ficará não será apenas o que fizemos, mas o legado espiritual, né? A caminhada, né, que nós deixamos, né, para a posteridade. Então, meu amado irmão, pastor Enéas, amém, né,
Amém. Que palavra abençoada. Muito obrigado pela sua participação, disponibilidade. Muito obrigado aí aos irmãos que nos acompanharam ao longo desse episódio, né? Espero que não tenha ficado muito longo, mas acompanhe conosco aqui todo esse episódio que foi bênção, pelo menos para nós, né, que compartilhamos dessa mesa, né, desse diálogo descontraído, da vontade, foi bênção, né? A gente sai daqui realmente fortalecido na palavra do Senhor. Então, lanço o convite aos irmãos para que participem da Escola Bíblica Dominical, continuem frequentando, vindo para as aulas, né, que certamente Deus ainda tem muito mais para falar. A gente fez aqui só uma exposição geral, né, mas certamente Deus ainda tem muito a falar ao longo dessas lições bíblicas, né? Então, muito obrigado, meus amados irmãos. Quero agradecer aqui aos amados irmãos que estão aqui na minha retaguarda, nossa retaguarda aqui na mídia, no apoio, né? Muito obrigado pela disponibilidade de sempre. Agradeço ao pastor Enos pela confiança depositada nesse trabalho, né? Que o Senhor colocou no nosso coração. Verdade. E que os irmãos continuem orando para que esse trabalho, né, possa alcançar outras vidas, né? Através dessa ferramenta que o Senhor nos proporciona, né, das redes sociais, do YouTube, né? Que a gente possa realmente fazer que essa palavra saia dessas quatro paredes e alcance pessoas que realmente precisam ouvir uma palavra de ânimo, né? De conforto. Amém? Amém. Quero agradecer mais uma vez. Mais uma vez, amados do coração de Deus, agradecer a toda a equipe que está aqui, fazer a equipe uma bênção, viu? Nós nunca conseguimos fazer as coisas sozinhos, né? É verdade. Tá certo? Então, quero agradecer ao nosso pastor Enos pela confiança, né? Desde que nós fomos apresentados, né? O temos como irmão, glória a Deus por isto. E deixar o gancho, né? Aproveitar o gancho e relembrar e reconvidar. Na Escola Bíblica Dominical, eu sempre digo isso, ela não é mais do que uma opção, é uma obrigação. Vou até pedir para o nosso amigo da mídia passar uma imagem aí. Não vamos tirar a palavra obrigação, mas uma necessidade. É assim? É mais do que uma opção, é uma necessidade, a escola bíblica. E o cristão, ele só tem a ganhar quando ele não perde, ele investe o seu tempo. É verdade, é um investimento, né? Investimento, né? Não perde tempo, está investindo. Né? Aprendendo. As maiores escolas teológicas, a maior é a Escola Bíblica Dominical. E a Escola Dominical, né, tem nos oferecido essas ferramentas, né? Você tem a revista, né, da Escola Dominical. Se você quiser aprofundar mais, você tem, né, o livro de subsídio também, né? O livro de apoio. Para quem quer se aprofundar, ainda tem um devocional diário, de cada trimestre. Eu tenho, antes de vir para cá, que eu esqueci de trazê-lo, eu tenho a revista de 2002. Olha aí. Abraão, sobre o mesmo. êxitos e fracassos de um homem de Deus. Sim. 2002. 24 anos. 24 anos. Atrás. Né? E para os irmãos que ainda querem, ainda tem a versão em inglês, né? Então, tem diferentes aí ferramentas que os irmãos podem estar disponíveis para você, né, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Então, muito obrigado, meus amados irmãos. E fica até o episódio. Eu queria apenas, antes de finalizar, deixar um convite para você. No próximo episódio, a gente vai tratar aqui sobre um tema candente, né? E que desperta muitas discussões e muito interesse, que é a escatologia, né? A gente está vivenciando aí tantos, né, prenúncios da volta iminente de Jesus, e a gente queria abordar essa temática, e eu já queria lançar o convite para você, para que acompanhe conosco aqui no próximo episódio. Amém? Então, Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos orar para finalizar, né? Amém. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, amado e poderoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este rico e abençoado momento em tua presença. Te agradecemos, Deus, pela vida do teu servo e pela vida daqueles que nos acompanharam até aqui. Pai, abençoa, Senhor Deus, também aqueles que nos auxiliam nesse trabalho, Pai, a liderança, Deus, a pessoa do pastor Enzo, pastor Antônio José. Abençoa os teus céus, ó Pai amado, dando graça, sabedoria do céu. Pai, nos ajude nessa caminhada, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, deixar um legado, Senhor Deus, ao término desta carreira, Senhor Deus, que nos é proposta. Que possamos, Deus, deixar um legado, Deus, de fé, de confiança, de esperança, Deus, e acima de tudo, o cumprimento das promessas do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. A paz do Senhor.